Comunicação é a skill número 1 dos contratantes. Neste mundo que a gente tá, isso é uma regra. Quem não se posiciona recebe 40% menos na hora da promoção, e quem não perceber isso tá fora do jogo. Isso aqui é a primeira tela hoje. Today, Apple is going to reinvent the phone. These are not 3 separate devices. This is one device. A TV é a segunda. Veja como mudou. Mark Tawil, renomado comunicador e especialista em construção de marcas pessoais. Jornalista, empreendedor, estrategista de comunicação. Eu gosto muito do jeito da comunicação dele, mas principalmente das opiniões desse cara. E pra mim é tipo estar na frente de um popstar, de uma referência. Um dos maiores especialistas em comunicação do Brasil, o Mark Tawil. Eu comecei a perceber que tinha um mercado para ser mais autoral. Mark Tawil criou um conceito mais moderno para essa prática. E comecei a escrever no LinkedIn. Destacou-se como o primeiro LinkedIn Top Voice do Brasil. E para mim aquilo realmente foi disruptivo. Quando eu comecei a perceber a força também da pessoa marca, eu comecei a entender o seguinte: eu poderia ser minha própria marca, e comecei a trabalhar isso. A gente é aquilo que a gente espalha, não aquilo que a gente acumula. Se você quiser realmente educar para um mundo melhor, você vai ter que se voltar para sentimentos puros. Coisas pequenas, simples, ordinárias, podem nos levar a lugares extraordinários. Mas para que isso aconteça, a gente precisa querer enxergar aqueles que os outros se recusam a enxergar. Você precisa plantar na cabeça do outro a pílula da consciência, da clareza. Já impactou mais de 70 mil alunos com seus cursos. A gente extrai o melhor ou o pior de alguém. O mundo mudou, acelerou, mas tem pessoas que viram isso antes acontecer. Quando você trabalha para ser e não ter, ser uma própria marca, você viver os valores, o intangível, para você viver de acordo com a tua promessa de marca, você tá deixando um legado. Comunicação é a grande skill, mesmo que seja uma skill estratégica, mas ela tá em tudo, ela é transversal. Neste episódio, exploramos profundamente os segredos da comunicação eficaz e a arte da construção de marcas pessoais. Quem não se posicionar vai bater e apanhar. Qual que você acha que é os principais erros que as pessoas cometem na construção de uma marca pessoal? Mark, você é um cara conhecido por comunicação, primeiro LinkedIn Top Voice, um cara super ativo, já treinou tantas pessoas, super requisitado como palestrante, roda o Brasil inteiro. Como você se apresenta hoje? Olha, primeiro, obrigado por estar aqui. Prazer te receber. Feliz. Você sabe que você é um cara que eu admiro. Eu também. Eu admiro as suas entregas, eu admiro você, admiro a Renata, enfim, obrigado. Tudo que vem, tudo que emana de você. E parabéns por esse lugar. Valeu, brigadão, ficou bacana. Cara, sabe que a gente fala isso para dar tempo de dar a resposta, né? Eu tô maquinando aqui. Na verdade, técnica. É o seguinte, eu me apresento como pai da Cora, do Josh e do vira-lata Woody. Woody, que tem 11 anos. Então, essa é a pessoa que eu sou. Tá. Nas horas vagas, eu sou comunicador. E aí, o que eu faço em comunicação? Eu tenho uma coluna na Época Negócios, faz 5 anos. Eu tô na Eletromídia, são os painéis de elevador. Eu já vi você muitas vezes. Faço parte do conselho de reputação da Ipsos. E aí, eu abri, Marcelo, nos últimos anos, algumas frentes. Então, eu comecei como jornalista de redação, trabalhei na Band News, trabalhei no Estadão. Você é jornalista de formação. De essência, sim. E você trabalhou na... E assim, uma hora que você... Na trincheira. Na trincheira, super, durante quase 17 anos. Que demais. Saí, montei minha agência. Então tive uma agência de comunicação por 10 anos. Legal. Terminou em 2020. De posicionamento ou de campanha? Na época era conteúdo. Mais conteúdo. Porque na época, olha que interessante, quando eu saí da Band News, em 2010... A gente falava em conteúdo, não tinha... Imagina, o Facebook estava começando em 2010 a pegar, né? O LinkedIn é de 2003, então era tudo muito novo. Era tudo muito incipiente em questão até de monetização. Uhum. E aí eu fui para esse mercado, não era um mercado digitalizado. Hoje você faz uma agência sem digital, ela não existe. Mas eu comecei sem o digital. Verdade. Começava com posicionamento, assessoria de imprensa, as coisas mais comuns. Com o tempo, eu comecei a perceber que tinha um mercado para ser mais autoral. Mark. E comecei a escrever no LinkedIn. Escrever artigos. Na época, não sei se você vai lembrar, tinha uma página chamada Pulse, que era uma página que eles pensavam artigos brasileiros. E aí os meus artigos começaram a valorizar. Valorizar não, viralizar. Viralizar. Valorizar também, né? E aí, no final do ano, viralizaram muitos, e no final do ano, alguém me chamou
do editorial dizendo o seguinte: vão lançar uma lista, que é uma lista global, tem alguns países, não todos, era França, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, mas vão lançar no Brasil, chamada Top Voices, as pessoas que mais engajavam. Falei, bom, legal. Chamou atenção. Chamou atenção, mas eu nunca... Que ano foi isso? Final de 2016. 16, tá. 8 anos. Cara, eu nunca tinha sido número 1 de nada, nem na minha casa. Na minha casa era a babá, os filhos, o cachorro, depois vinha eu. Então assim, pra mim... E aí quando lançou a lista, eu fui eleito número 1. E pra mim aquilo realmente foi disruptivo. Só que em 2016, você falar em Top Voice, que nem se fala hoje, sei lá, uma rede social, você fala... o grupo das pessoas, não tinha relevância, ninguém sabia o que era, então demorou para pegar, mas quando pegou, meados de 2017, eu acho que houve uma reviravolta, porque muita gente queria participar da lista, não participou, começou a pichar a lista. Ah, é? Em que sentido, assim? Criticar mesmo? Criticar, por que vocês estão escolhendo essas pessoas? Todo mundo posta, não são só eles, não entendo as métricas, é nebuloso, não tem sentido, pra que uma lista? Enfim, faz parte também, né? E naquela lista eu fui eleito número 1. Uau. Então eu recebi ataques de pessoas que eu já conhecia e que gostavam de mim. É mesmo? Só que em 2017 não teve lista, só teve em 18. Então a gente ficou ali fritando em fogo brando. Ao mesmo tempo, o hater, que muitas vezes é um lover disfarçado, ele também te promove, como os taxistas promoveram o Uber aqui no Brasil. E aí a gente começou a ganhar projeção. E lá eu comecei a mudar um pouco, pivotar minha carreira, pivotar minha vida de novo, né? Porque eu tinha ido do jornalismo para a agência, depois da agência, comecei a pivotar novamente para trabalhar minha marca pessoal. Da agência para a minha marca pessoal já tinha acontecido uma mudança, porque quando você trabalha num lugar grande, você tem os apoios, as chancelas. Então era, Globo, Estadão, Band, Jovem Pan, era muito mais fácil abrir portas. Na agência, eu só era o Mark Tawil. E aí quando eu comecei a perceber a força também da pessoa marca, que é o que você vive, a Renata vive, e muitas pessoas aqui vivem, eu comecei a entender o seguinte: eu poderia ser minha própria marca. Depois eu posso até falar disso, estou escrevendo um livro sobre isso. Eu poderia ser minha própria marca e começar a trabalhar isso. Acontece que eu tinha uma agência. E naquele tempo eu fui chamado para ser comentarista na Rádio Globo, que estava terminando. Então eu tinha um chapéu das 4 da manhã, porque eu acordava às 4, entrava às 6, terminava às 8, fazia agência ao longo do dia, tinha as coisas pinçadas ali de começar a fazer mestre de cerimônias, começar a fazer palestra, outros tipos de conteúdo, e tinha 2 filhos pequenos. Então foi um caos mesmo, de 2016 até mais ou menos 2020. Caramba. E aí você vai me perguntar... Ainda pegou pandemia, né? Que foi Pois é, a pandemia foi... se você me permite então continuar, a pandemia acho que foi minha segunda grande virada. Foi bom pra você? Cara, não existe lado bom na pandemia, né? Eu sempre falo isso. Existe aprendizado. Particularmente eu, sofri muito. Eu perdi meu pai dia 25 de março de 2020. A gente foi pra França. Caramba. Todo mundo ficou infectado. Foi tipo um ano pós que a pandemia ter começado? 25 de março de 2020. Dias. A pandemia começou em 2019, não foi? Dezembro de 19. Dezembro de 2019. A Itália explodiu fevereiro de 2020, sabe aqueles 30 mil casos, pessoas com bolha. Eu tava em Paris. Caramba, então foi muito rápido. Todo mundo se infectou, a gente voltou infectado, 6 dias depois meu pai morreu. Caramba! E assim, e aqui o governo tinha fechado dia 19, então já tava todo mundo em semi-lockdown. O lockdown realmente fechou lá pelo dia 20, eu cheguei dia 19 no Brasil, aeroporto de Cumbica vazio, nunca tinha visto isso, vazio. Meu pai saiu já do avião com cadeira de rodas, super debilitado. E aí, 6 dias depois, ele morreu. Caramba. Então a gente viveu um luto dentro do... O problema dele foi pulmonar. Foi pulmonar, pneumonia. Pneumonia. Mas assim, não tinha diagnóstico, não tinha teste, não tinha vacina, não tinha sabia nada. tratar direito. Nada, não tinha o que fazer. Era a cepa dos velhinhos, lembra? Lembro. Aí eu sofri muito, não mandei embora ninguém. Até outro dia eu conversei com o Daniel Castanho, do Grupo Ânima, que ele tinha lançado uma campanha na época chamada Não Demita. E eu não demiti. Tô pagando imposto até hoje, né? Se o governo estiver me vendo aí, me dá uma força. Porque eu não queria demitir, e não demiti. Mas ali eu percebi uma oportunidade. Então eu não digo que tem um lado bom, mas tem uma oportunidade. Eu percebi uma oportunidade bom. Então, já que a agência está fazendo isso, porque todas estavam fazendo, né? O mercado mudou muito. Muito. Eu já estava de bode. Já estava gostando mais desse lado de marca pessoal. Entendi.
Falei, bom, vou viver da minha marca pessoal. E aí você, Marcelo, vai lembrar que a gente teve uma curva de lives. Lembra das lives? Muito. Você abria a gaveta, Foi tinha uma brutal. live, geladeira, live, lembra? Brutal, Você né? pegava o sapato, cara, tinha alguém fazendo uma live. Então assim, eu tinha 500 mil de seguidores. Caramba. Adivinha quantas lives eu fiz? Você não fez lives? Você fez várias, não fez? Quantas eu fui chamado? Quantas você foi chamado? 0? 0. Nenhuma. Aí eu falei, bom, eu sempre fui um cara que protagonizei os outros. Eu sempre fui um cara que levantou bola. Eu sempre fui um cara que fui gentil, assim como você é. Sempre fui um cara que co-protagonizou. Todo mundo no mesmo palco. Uhum. Dá pra fazer. Aliás, depois eu quero te indicar um cara pra você trazer aqui, Legal. que é um especialista em escuta. Um cara maravilhoso. É mesmo? E ele fala muito disso. Escuta ativa? Escuta ativa. Que demais. Ele criou um curso de escutatória. É um cara espetacular. Cara, isso é chama espetacular. Tomás Brieux. Ele vai achar que eu tô apaixonado, porque toda vez eu falo dele. E ele fala uma coisa super interessante. Ele falou, dá pra ter 2 protagonistas no mesmo palco. Que é quando você escuta o outro. Você co-constrói uma história. Uhum. E eu sempre fui esse cara. Legal. Só que na pandemia ninguém me chamou. Falei, bom, Que louco. se uma pessoa ou outra me chamasse, tudo bem. Mas ninguém tem uma coisa errada comigo. E Uhum. tinha. Então, Tinha. eu não tinha um posicionamento claro. Eu era o cara que perguntava, mas nunca era perguntado. Entendi. E quando você é perguntado, é porque você tem um tema proprietário. Eu não tinha o tema. Eu era um cara que falava de urubu, de política, literalmente. De urubu, de política, disso e daquilo. Mas eu não era percebido como alguém de algum tema. Você era um comentarista importante que as pessoas Sim. gostavam da sua opinião, Gostavam, mas você era ainda admiravam, muito mas- genérico. Exatamente. Muito generalista. Muito generalista. E aí, você vai lembrar que também explodiram nomes como Alfredo, Uhum. o próprio Thales, que já tinham seus nomes, mas naquela época... O Thales, o Alfredo acho que fez 100 lives, Não, Alfredo todo, não. A melhor um após o live outro. da pandemia foi ele e o Nizanguanais. Então, assim, o que eu vejo, eu não tinha esse tema. Aí eu falei, eu vou começar a falar de um tema que está próximo, que é a comunicação. Eu não era um cara apaixonado por falar de comunicação, Uhum. porque pra mim, talvez você viva isso também no esporte, a comunicação era um lifestyle. Uhum. Não era uma coisa que eu ensinava, era uma Sim. coisa que eu vivia. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber que eu poderia ajudar outras pessoas, e aí teve grandes viradas naquele momento. Que legal. E aí você, quando você faz uma análise da sua imagem, o que você viu de gap e como que você traçou os próximos passos? Sim. Porque hoje você tem um posicionamento super claro, assim, é Sim. difícil uma pessoa não entender o que você faz, né? Sim. Tá estampado lá no Sim. no que você publica de conteúdo, no que você fala. Cara, eu comecei a perceber que eu cometia um erro muito grande, e cometi durante muitos anos, que é fazer várias coisas que eu gostava, que me davam super prazer. Então, eu tava numa ONG de refugiados, ADOS, como chamados, como conselheiro. Eu tava numa outra ONG, também como embaixador, chamada Identidades do Brasil, que é uma ONG de negritude, né, voltada para essa questão da igualdade racial. Que legal. Então, assim, é muito legal, mas não conversa com aquilo que eu entregava. Então eram coisas que eu adorava, que eu doava meu tempo e super aprendi, e fiz muitos amigos e muitos aliados, eu como aliado no caso, né? Mas aquilo era desconexo do meu trabalho. Então veja, eu comecei a perceber o seguinte, eu preciso ter coisas como se fosse uma sequência de luzes que você aperta o interruptor e elas vão acendendo. Ou seja, elas precisam estar encadeadas para eu poder também ter caixa. Senão é muito legal tudo que eu faço, eu me dou, reservo meu tempo para isso, mas cara, eu preciso pagar a conta. E aí eu comecei a perceber que havia essa possibilidade. E aí eu comecei a trabalhar todas as minhas entregas relacionadas à comunicação, pouco a pouco, né? Eu comecei a fazer esse marketing de nicho, eu comecei a fazer... participar de programas para falar do tema, e aí as pessoas me identificaram muito rápido com o tema. Isso eu tive sorte também, né? Que legal. Mas... Eu percebi que eu precisaria ter essa entrega. Então foi construindo mesmo que eu fui chegando a esse ponto. Acho que teve uma identificação também, uma coisa que eu sempre acreditei e sempre pensei que era importante, é ter as chancelas. Então, mesmo na pandemia, como eu tive Covid muito rápido, eu escutei o Davi Wipe falando que se você tivesse Covid, você ia estar imunizado por pelo menos 9 meses. Então eu fui uma das primeiras pessoas que puderam sair para trabalhar. Entendi.
Pelo menos sem medo. Você estava imunizado. Estava imunizado. Claro, fazia todos os testes, máscara e tal, mas estava imunizado. Não estava com medo de contaminar minha mãe ou me contaminar de novo, porque eu sabia que eu estava imune. E aí eu comecei a fazer muito evento presencial, naqueles no estúdio, que todo mundo passava um negócio no nariz e tal. Então eu comecei pouco a pouco a fazer coisas que as pessoas não faziam. Eu tive também esse momento de navegar um pouco sozinho, e aquilo me trouxe também alguns frutos em termos de rentabilidade e oportunidade. Agora, a comunicação, e olha que interessante, a gente está em 2024, estou falando 2021. Neste ano, o LinkedIn fez uma pesquisa e mostrou que a comunicação é a skill número 1 dos contratantes. Número 1. Número 1. Então, a comunicação em si, ela nunca deixa de ser. Ela pode mudar um pouco e tal, mas ela está sempre no top 3. A questão é sistematizar. É difícil sistematizar. Porque esse é um olhar que as pessoas não têm. Ninguém acorda. A pessoa pode acordar e falar assim, putz, você viu o negócio do Marcelo fazendo? Eu quero muito fazer banheira de gelo. Pô, o Marcelo tá treinando calistenia. Vou começar amanhã. Aliás, eu fui tentar começar a calistenia mesmo? dia antes. Não, um dia antes eu me lesionei o ombro. Puta azar, né? Mas tudo bem, vou fazer. Mas assim, são coisas que são aplicáveis no dia seguinte. Comunicação, a pessoa acorda e fala, pô, mas eu já comunico. Bem ou mal, já comunico. Então eu também consegui entrar em nuances de perceber onde é que estava a minha venda. Qual que era o meu público. Como é que eu estava usando o meu networking, como é que eu estava usando os meus acessos. E, de novo, como é que eu trabalho para vir parar aqui, por exemplo. Porque uma coisa é você gostar de mim, gostar do que eu escrevo, legal, e na hora de pensar num comunicador ou alguém que fala de comunicação, você chama outro. Pode acontecer também. É verdade. Então tem toda uma construção que a gente faz, e você faz, eu faço, e as pessoas que trabalham com isso fazem, para serem admiradas, serem queridas, é muito legal. Mas você também tem que vender. E vender não é um problema. E eu tinha esse problema da venda. Porque, cara, eu sou formado no jornalismo, não é uma coisa usual, entendeu? Você fica ali meio com vergonha. E no final das contas, quando você vende, você está transformando a vida de alguém também. Sim. Alguém aplica aquilo. Ô, Mark, a comunicação, ela tem uma amplitude muito grande, né? Porque a gente pode estar falando da comunicação do líder com seus liderados, a gente pode estar falando do CEO para uma empresa, sim, a comunicação de um influenciador para o público que ela cativa. Qual que é o âmbito da comunicação que você decidiu se concentrar, né? Você falou de um novo livro ali, que eu sei que é um livro sobre marca pessoal. Qual que é essa amplitude que você escolheu? Cara, primeiro, eu entendi, e não é de hoje, que não existe tamanho único na comunicação. Tá. Então assim, a minha mensagem, ela sempre vai sair e vai se pulverizar. Mas isso funciona muito com notícia. Então, por exemplo, você está no Jornal Nacional, que pouquíssima gente assiste hoje em dia. Opa. Perto do que tinha. É, verdade. Quando o William Bonner solta alguma coisa, antigamente as pessoas estavam em casa assistindo pela televisão, não tinha nem... Você ainda era pequeno, mas eu lembro, tinha 5 canais. Eu lembro, né? Pô, você tá de brincadeira. 5 canais. Televisão que tinha um botãozinho, tinha o 2, tinha o 4, 5. Eu sou da época que girava... Você é de São Paulo? São Paulo. Então, e ainda tinha controle remoto com fio. Eu lembro disso. Não, na casa da minha avó tinha uma que se apertava sem fio, era um apito. Nossa, e ativava via frequência a televisão. Levava uns 2 minutos para aquecer mesmo? O tubo, aí aparecia um fiozinho, aí daqui a pouco ele aquecia. Sou das antigas também, então, Mark. É isso. Olha quanto cabelo branco aqui, ó. Imagina. Aí é o seguinte, o que eu percebi? Que, primeiro, quando você tem notícia, ela sai pulverizada, e ela chega nas pessoas por vários meios. Então, chega no WhatsApp, chega no Facebook, tá no Twitter. A mesma notícia que foi enviada de uma forma blocada, mas chegou de forma difusa. Isso é um ponto. Isso pode valer para entretenimento, para jornalismo, até para literatura e podcast. Mas quando você dedica a encontrar um público-alvo, quando você identifica para aqueles que você fala, você está se posicionando. Posicionamento tem 3 perguntas básicas, né? Primeiro, qual que é meu público? Essa premissa básica. Não adianta eu ser um cara de alta performance como você é, não saber quem é meu público, e ir lá falar para pessoas que vão achar legal, mas não vão se identificar. Não conecta. Isso acontece com a televisão. Verdade. Né? Não Eles conecta com todo mundo. Ali E hoje, na televisão, quando ele lança alguma coisa, as pessoas estão no celular olhando assim. Não tem métrica, você não sabe para onde vai, e nem como essa pessoa usa depois. Antigamente falava assim, segunda tela.
quer isso aqui. Isso aqui é a primeira tela hoje. Agora virou a primeira tela, né? E a TV é a segunda. Então veja como mudou. Imagina, grade. Eu vou assistir meu programa domingo às 9 da noite. Não existe mais isso. Eu lembro que a gente recebia a revistinha da TV a cabo. Vai passar Matrix aqui no dia tal hora, já anota aqui. Então assim, é isso. Hoje eu tô na França, ou na Itália, ou na Indonésia, assistindo o Jornal Nacional a hora que eu quero, e com as séries é a mesma coisa. O mundo globalizou muito nos últimos tempos. A comunicação não é diferente. Primeiro, então, pilar da comunicação, posicionamento. A gente tá falando de quem é meu público, para quem que eu tô falando. Isso vale para tudo. Não adianta eu chegar numa palestra para médicos e conversar como se eu estivesse falando com advogados, ou trazer exemplos de startup. É outra coisa. Até posso trazer startup médica. Segundo ponto, o que eu resolvo? Quando eu quero me posicionar, e eu já cometi esse erro, eu posso gostar de muita coisa, mas se eu quiser ser percebido como alguém que tem um tema, ou como alguém que trabalha para poder vender os seus produtos ou os serviços, eu preciso criar na cabeça do outro aquilo que um mentor que eu tenho chamado Anderson Xavier, o Andy Tripp, ele fala o seguinte, você precisa plantar na cabeça do outro a pílula da consciência, da clareza. Por quê? Porque as pessoas têm degraus de consciência. Elas podem gostar de você, elas podem te admirar, podem te seguir, mas não necessariamente comprar de você. Eu tô falando muito em compra aqui, porque na verdade é um podcast também muito voltado para profissionais. Sim. Né? Não é só ser querido e ter reputação. Isso é importante. Mas a reputação também precisa monetizar. E aí, quando eu falo do terceiro pilar, depois de falar quem que é meu público, o que que eu resolvo, por que eu? O que me torna único? Legal. Por que você me chamou aqui, por exemplo? Eu devo ter alguma coisa que outros comunicadores não têm. Assim como você tem alta performance e todas as suas entregas e todas as suas vitrines que você hoje está super identificado, você bate o olho e você sabe que é você. Tem a tua marca, tem o gelo, tem... Cara, se você lançar uma empresa de gelo, você fica rico amanhã. Então, assim, um bar de gelo, sabe essas coisas? Você é homem do gelo. Mas o que eu quero dizer é, quando a gente tem claro isso, e quando a gente tem claro, principalmente, qual a transformação que a gente quer gerar no outro, fica muito mais fácil da gente perceber que não fala para todo mundo. E aí que entra a grande sacada. As pessoas que conheceram ou passaram a conhecer seu público, e o que elas podem plantar de clareza na cabeça desse público, esse público começa a criar uma comunidade. Essa comunidade, que é uma palavra da moda, ela começa a agir entre si. Dá um exemplo. Sou judeu. Certo. Praticante. Mas eu tô no grupo de oração da Renata. Mas por que eu tô no grupo de oração da Renata? Além de eu gostar dela. Porque eu acho que é uma mensagem que me faz bem e eu percebo que as pessoas ali no Instagram conversam entre elas. Curtem e tal. Isso pra mim é rico de ver. Quando você tem isso, você tem o member get member. Verdade. Né? Um chama o outro, o terceiro não sei o que lá. O G4 cresceu muito assim. Demais. Né? Que tem uma Brutal. inteligência por trás, obviamente, mas tem essa questão de criar uma comunidade que se os três fundadores não tiverem lá naquele dia, vão ter mentores. E se não tiver mentores naquele dia, talvez alguém ali da plateia levante e dê uma aula, porque é isso que as pessoas criaram um ecossistema. E eu acho que isso só acontece quando você tem clareza. Então, tamanho único na comunicação não existe. Não adianta eu lançar uma mensagem hoje, tentar fazer uma venda e querer agradar todo mundo. Não dá. Agora, também... a gente tem que perceber que existe uma mudança muito grande em curso que nem todo mundo percebeu. Sabe qual é? Qual é? A mudança de gerações. Pela primeira vez a gente tem 6 gerações trabalhando juntas. Primeira delas, geração silenciosa. Conhece? Não. Silent Generation. Nascida entre 28 e 45. Aí você dizer, bom, mas quem é da Silent Generation? Um tal de Joe Biden. Só. Tinha, infelizmente, um tal de Abílio Diniz. Dessa geração. É dessa geração. São caras que têm 80 e poucos anos e estão ativos. Depois você tem Baby Boomer. Luísa Helena Trajano. Nascida no final dos anos 40, anos 50 ali. Depois você tem a X. Final dos anos 60 para 70. Tá. Você tem a Y. Nascida nos anos 80. E aí você tem uma confusão. Porque todo mundo fala que o Y é millennial. Não é. O Y é Y. O que você tem é o late Y,
que é considerado millennial. E por quê? Porque o millennial já pega a internet. Tá. Já pega 94, 95, virada dos anos 90. O Y não. O Y é informática. A internet é millennial. E aí você tem Silent, Baby Boomer, X, Y, Millennial e o Z. O Z nasce de 2000 pra cá. 2000 até 2010. Então o Z... Essa é a última geração que tem? Não. Tem meus filhos que têm 10 e 8 são alfa. Alfa. Que não estão trabalhando. Depois da geração Z é o quê? Alfa. Aí vem o alfa. Aí vem o alfa 2010 em diante. Eu não sei, e deve ter, a geração de 2020. Estamos em 2024. Pois é. Então houve um encurtamento das gerações a partir dos millennials. O mundo acelerou. E aí você tem 6. Silent, Baby Boomer, XY, Millennial e Z. Trabalhando. E você tem a alfa consumindo. Que loucura. Porque a molecada hoje tá no Roblox, tá nos games, consome skin, consome produto pra caramba. A minha filha tem 10 anos. Você precisa ver estante de maquiagem. É mesmo. Claro. Pô, você tem o Carmed. Fenômeno. Se estiver me assistindo aí, tá? O pessoal da... Me ajuda? Da CIMED, me ajuda. Não, metade dos meus proventos foram pra CIMED nos últimos tempos, pô. E ela não usa todos, ela quer guardar. É coleção. Coleção. Que é uma puta sacada, né? Tô brincando. Mas assim, é isso. Então eles já consomem. E veja, quando eu falo de consumir, ela não é a compradora. Ela é influenciadora da compra. Ela me influenciou, eu sou o comprador, ela é a consumidora. Então tudo isso faz com que a gente precise comunicar de uma maneira mais uniforme, por incrível que pareça. Porque com a pandemia, pela primeira vez, todo mundo passou a ficar junto debaixo do mesmo teto. E aí você tem uma mistura. Você descobriu que tem muita gente mais velha de alma jovem e muita gente jovem de alma velha. Isso influencia até a moda. A NRF de 2024 trouxe conceitos de moda que mistura roupa dos avós com os netos. Você vai ter muita mulher hoje usando camisa de futebol. É mesmo. Isso é porque conviveu com o pai na pandemia. Então acho que pela primeira vez, só pra gente encerrar, existe um caldo de gerações que muda tudo na comunicação. Para eu me comunicar hoje com uma pessoa mais nova, eu preciso usar o meme, eu preciso mandar reels, eu preciso mandar sticker, eu preciso falar de um outro jeito, eu preciso aprender a ouvir áudios de 1 segundo ou de 2, entendeu? E se eu não entrar nesse jogo, cara, eu perco. Não adianta eu querer comunicar. Se você não entrar, né? Não entrar, desculpa. Eu perco. E por que eu perco? Porque, cara, eu tenho uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: trate o outro como o outro quer ser tratado. Então, se eu chegar para comunicar com você, Marcelo, você é um cara que não gosta de áudio, e eu te mando áudio de 9 minutos, já me mandaram áudio de 9 minutos, sem ser velocidade 2. Eu tô morto. Eu não vou comunicar, eu não vou ser querido, eu não vou ser lembrado. Agora, se eu me adaptar, que é muito mais difícil, porque tem 1 milhão de pessoas para adaptar, eu vou conseguir conversar com você. Cara, é um desafio, né? Você vê essa geração mais antiga que hoje estão em posições de liderança nas empresas. Ainda. E que tem uma certa resistência com essa nova geração. Critica demais, né? Pô, eles são mimimi, não querem nada com a vida, querem crescer rápido, querem salário alto logo do começo, a vida não é assim, não sei o que lá. Mas, de novo, a história se repetindo. É o taxista lutando contra o Uber, lutando contra algo inevitável. Exatamente. Já aconteceu. É que nem falar que a internet é uma moda, né? Tipo assim, essa galera precisa aceitar que esse é um caminho sem volta, né, Mark? Bom, aí eu acho que é uma questão de inteligência mínima, né? A gente teve dos nossos pais, eu me lembro quando eu furei a orelha, era uma coisa de outro mundo. Imagina, 40 anos atrás furei a orelha, até mais, né? Disruptivo. Hoje, você tem todas essas... Você vai falar hoje pra uma criança, mas seu amigo é gay? Ela vai te olhar e falar, mas como assim é gay? Claro, tô falando dependendo da criança, mas ela fala assim, não entendi. Como assim gay? Assim, os conceitos de sexualidade, de gênero, de tudo mudaram. Tanto que tem um banco imobiliário, Monopoly, Millennial, que você acumula experiência, você não acumula casa. Porque, cara, no final das contas, se eu perguntar pra você, se você tem 20 e poucos anos, o que você quer? Você não vai me dizer, nossa, meu sonho é ter um apartamento em Miami. As pessoas não falam mais isso, não tiram mais carta pra dirigir. Entende? E isso dá pra perceber até na questão dos super aplicativos. Eu não preciso acumular uma DVD-teca se eu tenho uma Netflix. Eu não quero ter 1 milhão de CDs se eu tenho Spotify. Eu não quero ter que comprar carro se eu tenho as assinaturas de carro.
Eu não quero ter que pegar hotel, pô, quero um conforto de um lar, eu tenho Airbnb. Então, o mundo, ele tá menos conectado na questão do apego, que eu acho que é muito geracional. Muito geracional. Muito geracional. E aí, quem não perceber isso, vou te dar um exemplo, já que a gente falou de pautas identitárias, eu vou te dar um exemplo simples. Me incomoda muito quando eu chego num lugar e eu vejo 5 homens, ou mulheres também, 6 mulheres brancas, não tem nenhum cadeirante no line-up inteiro, no line-up inteiro só tem homem, me incomoda faz tempo, né? E muitas vezes eu discuti e tomei na cabeça como mimimi e tal. E claro, continua assim, Mark? Muito. Continua Às vezes assim. É inevitável. Você tem um lugar que tem 3 fundadores homens, você tem 3 fundadores homens, fazer o quê? Não tem o que fazer. Mas eu acho que precisa ter um esforço de pensamento, de você protagonizar também outras pessoas, outras cores, outros cabelos. E por quê? Porque neste mundo que a gente tá, isso é uma regra. E quem não perceber isso tá fora do jogo. Não é que, ai meu Deus, tá fora do jogo. Tá fora do jogo. Vou te dar um exemplo. Recentemente, teve um reality show, não vou dar nomes, um reality show muito famoso e tal, e um cantor muito famoso teria ignorado um dos participantes, que é um participante mais querido. Em 2 horas, tinha 100 mil comentários no Instagram dele. 100 mil. Detonando ele. E nos outros posts, detonando ele. Então, quer dizer, a questão do cancelamento, a questão do identitarismo, é uma questão presente. Você vai ignorar? Você pode até ignorar. Você quer chamar de mimimi? Tranquilo. Agora, hoje, a molecada não quer trabalhar num escritório de advocacia porque ele tem um nomão, como era antigamente. Pois é. Ou numa empresa de mídia. Ele prefere uma startup, uma Lautech, que ele vai ter tempo para curtir, que ele vai ter possibilidade de ganho, que ele vai poder viajar, vai aprender outras coisas e tá tudo bem. Então, quem não enxerga esse jogo, tá fora. Tá fora. Vou falar da Renata, de novo. A Renata faz um trabalho de protagonização de colaboradores ali, de todas... Impressionante. Né? Impressionante. Qual é a imagem que você tem disso? Qual que é a imagem? É uma pessoa que protagoniza os outros. É uma empresa que protagoniza os outros. É uma empresa familiar, embora tenha resultado, não seja uma questão familiar, mas que os donos estão presentes. Essa é a imagem que passa. E a imagem é muita coisa. Eu não faço mais negócio com pessoas só que são boas, ou que só competentes, mas são péssimas no trato pessoal, intragáveis. Eu prefiro pegar uma pessoa que, talvez até como colaborador, que não tenha tudo isso, entre aspas, do técnico, mas que eu consiga trabalhar, porque eu já tenho caráter. Então, contrate caráter e treine competência. Se você contratar um mau caráter, que é muito competente, no futebol, ele não te passa a bola. É isso, eu acredito demais nisso. Porque, no fim das contas, a gente precisa do encaixe cultural em primeiro lugar, né? Muito. E conhecimento técnico, se a pessoa tiver vontade, ela vai atrás, exatamente, ela corre, muito, ela dá seu jeito, né? Muito. O problema é você ter uma pessoa tecnicamente boa, que não tem nada a ver com você, nada a ver com a cultura da empresa. Cara, é difícil sustentar isso, né? É isso, é cultura. Você falou a palavra exata. Porque assim, de novo, uma empresa pode ser tecnicamente boa, ela pode vender muito bem, mas se ela tiver uma cultura hoje, que é uma cultura de toxicidade, ela não vai contratar pessoas boas. As pessoas vão fugir. Porque hoje está muito mais claro, e tem uma palavra, 2 palavrinhas que a gente não usava 10 anos atrás, até 7, 8 anos atrás, que é saúde mental. Uma empresa que não oferece saúde mental e não trata isso de uma maneira séria, é uma empresa que está fadada a morrer. Ela não vai contratar, não vai renovar, vai ser reputada como uma empresa tóxica, e isso vai abalar os negócios. Em algum momento vai abalar os negócios. Você viu que rolou recente uma lista de empresas... Não vi. Assediadoras. Era entre as empresas assediadoras. Porque Glassdoor, todas essas coisas que o funcionário hoje, o colaborador, ele vai lá e tem voz, né? Hoje ele tem voz. Né? Como nós temos vozes por causa da rede social. Então acho que sabendo disso, que todo mundo comunica, aquele padrão de formador de opinião vai até a página 2. Porque o primeiro influenciador que a gente tem na vida, quem que é? Os nossos pais. Verdade. E depois você vai tendo outros e tal. Então assim, para eu acreditar, pegando um nome famoso, no Felipe Neto, que eu nunca vi, que eu nunca convivi, e eu vou comprar tudo o que ele fala, talvez isso tenha funcionado um tempo atrás. Hoje em dia não é mais sobre alcance, é sobre você, não é mais sobre o outro.
Eu tenho percebido muito isso. Antigamente a gente olhava para alguém e meio que mitificava, endeusava, e puxa, é aquilo e tal. Quando você convive de perto, você percebe que são pessoas comuns, né? Claro, algumas têm mais alcance e tal. Mas hoje, a gente, enquanto consumidor, mudou de ideia. Então, eu não sigo alguém só porque eu gosto dele. Eu sigo alguém porque ele tem alguma coisa que vai mudar a minha vida. Que vai me ensinar alguma coisa. Senão, Legal. Se for só sobre o Marcelo viaja, o Marcelo tem um tênis legal, o Marcelo faz banheira de gelo, o Marcelo tem uma marca linda. Muito legal, Marcelo. Que me agrega, entendeu? Então, a todo momento, a pessoa está se perguntando, para que isso me serve? Então, acho que é trabalho do comunicador, do vendedor, do youtuber e do líder ao liderado, ele antecipar esse tipo de tendência. Ele identificar que o mundo mudou. Já tinha mudado em maio de 2020. Quando aconteceu o George Floyd, já tinha mudado. Já tinha mudado. E quem não percebeu isso ficou para trás. Quem percebeu isso e usou muito bem. Eu acho que um cara, por exemplo, que usa muito tendência, um cara, para mim, brilhante visionário, é o Rony Mesler, da Reserva. Sim. Ele é um cara que enxerga por cima do muro. Tô te dizendo isso. Diferente, um cara diferente. Uma vez a gente estava no Capitalismo Consciente. Eu estava como diretor de comunicação uma época. Ele era super conselheiro, ou era. Não sei se ele era presidente, não me lembro agora exatamente o cargo. Né? Ele e o Hugo Bethlen estavam juntos. E ele falou assim pra mim. Era 2018. Ele falou assim: cara, a gente tá com um conceito agora de roupas confortáveis que não tem marca. As pessoas não querem muito marca mais como tinha. Era oficina. Que legal. Quer dizer, o cara já tinha sacado, antes de pandemia, de roupa confortável, que existia um movimento para você utilizar roupas mais confortáveis, mais casuais, em momentos que não eram tão casuais assim. Então, quando explodiu a pandemia, o que aconteceu? A oficina fez isso. Porque todo mundo queria estar mais casual, todo mundo entendeu a proposta de ter uma roupa confortável, bem feita e tal, e que já vinha com esse padrão. Você vai hoje para um escritório de advocacia, claro que você vai ter engravatados, mas se a pessoa estiver sem gravata, tá tudo bem também. Né? Hoje já é mais tolerável. Pô, pra você ir num casamento hoje, bar mitzvah, que eu vou muito, né? Não tem como. O pai e o filho estão de tênis branco e terno. Porque se você tiver de sapato, é careta. Então, o mundo mudou, acelerou. Mas tem pessoas que viram isso antes acontecer. Marcos, isso acontece também com as redes sociais. Que você vive esse mundo. Eu comecei a me dedicar nesse mundo com mais intensidade recentemente. E mesmo a gente tendo toda essa bagagem de produção de conteúdo, de comunicação, de contar histórias e etc., eu continuo a me impressionar com esse mercado. E olha que eu tô nesse mercado faz tempo. Eu vi a internet nascer, eu vi, cara, acompanhei tudo, esse movimento de infoproduto desde o começo. E até hoje me impressiona. Me impressiona o resultado que as pessoas têm, me impressiona como pode mudar a vida das pessoas, me impressiona a magnitude que pode se tornar. Você imagina um exemplo simples. 4 anos atrás, Thales quebra o tornozelo, ficou deitado, não podia se mexer, falou, pô, vamos fazer um curso. Vende 3 turmas, começa o G4, 4 anos depois, faturando mais de 200 milhões de reais. Boca Rosa, fui dar uma palestra para ela lá no escritório dela. Pô, pessoa incrível, produto fenômeno que ela tinha com a P&O. E agora vai fazer carreira solo. Um fenômeno das redes sociais, uma mulher gigantesca que vende muito. Virgínia, fenômeno. Na hora que a gente junta todas essas peças e fala assim, cara, impressionante. A rede social mudou a vida de muita gente. Mudou a vida de muita empresa. E ainda tem gente que não acredita nisso, ainda tem gente que acha que é perda de tempo. Empresas e pessoas, qual a importância da gente estar na rede social? É para todo mundo? Não é? Deveria ser, mas não é. Vou te dar um exemplo. Espero que ele não esteja me assistindo, meu cunhado Márcio. Meu cunhado Márcio demorou anos para ter e-mail. O meu pai morreu com 80 anos sem usar celular. Tô falando de 4 anos atrás. É mesmo? E a minha mãe, nossa, até
Até TikTok, acho que ela tá usando. Ela começou com 70 anos, ela tem 82. Uau, e ela que legal. é super, assim, manda sticker, manda isso. Manda Super aquilo. antenada. Super antenada. E ela conseguiu o quê? Mudar a vida dela. Em que sentido? A rede social traz para ela notícias. Ela consegue pegar coisas que até então as amigas dela mais velhas não pegavam, ou seja, coisas que estão acontecendo, informações, consegue ver familiares, consegue comentar. Puta, ela entrava nas minhas lives e falava assim, tá chovendo na minha live. Você levou malha? Cheguei. Era nesse nível. Sensacional. Eu parei de fazer live. Graças a Deus. É bom velho. saber que não é só comigo. Nossa. Cara, sabe o Woody Allen? E não vai acabar nunca, né, Marcos? Se prepara, vai pro resto da vida, né? E assim, ela entrava na live. Então, maravilhoso, né? Não, uma vez eu tava numa live com um cara meio estranho, ela falou, quem é esse? Cara, e pra explicar, olha a cara dele, tá escrevendo nos comentários. Nossa senhora. Então, assim, sempre vai ter uma pessoa ou outra pessoa que não vai aderir. Agora, imagina isso do ponto de vista que nem seja de rede social, que seja do ponto de vista tecnológico como um todo. Cara, você tem um e-mail. Agora você tem inteligência artificial. Quem não está utilizando agora o chat GPT, quem não está utilizando hoje, e tem condições, óbvio, a gente vive num país desigual, tem gente que não tem celular, tem gente que não tem o que comer. Tô falando desse extrato que seria até ridículo. Sim. Mas quem tem condições disso e fecha os olhos para a tecnologia e usar a tecnologia com uma palavra só, que é e, somos nós e a tecnologia, não ou, tá fechando os olhos pro presente também, não pro futuro. Porque em algum momento a vida vai cobrar. Né? Se você tem uma farmácia, e nessa farmácia está no interior do Paraná, e você tem um chatbot, e à noite as pessoas vão ali, fazem 2, 3 perguntas, de manhã você chega, já tem 2 propostas de compra, você está na frente do que funciona das 10 às 17 e por aí vai. Então, no mínimo, você tem que ter uma inteligência que use a tecnologia como aliada. Uhum. E quando você percebe, como você falou, o poder das redes sociais, que pode ser muito bom e muito ruim. Verdade. Esse cantor que eu te falei tem 100 mil comentários. Uau. E os comentários são do tipo, ele tá ultrapassado, ele é isso, ele é aquilo, é preconceituoso. Isso pode se traduzir daqui a 3, 4, 5 anos num, puta, eu não vou chamar esse cara pro line-up, né? Você lembra o que ele fez aquela vez? É um cancelamento. Uhum. Como você tem pessoas que foram canceladas e deram a volta por cima? A própria Boca Rosa, eu me lembro, no Big Brother, ela teve vários momentos. Vários. Que ela ia bem, não ia bem e tal. E ela explodiu depois. E você tem pessoas como a Carol Conká, que tiveram uma trajetória só. E para a grande maioria, até hoje, ela tá cancelada. Então veja, é tudo muito também, tem muita nuance. É um risco, você tá se expondo. Antigamente eu tinha um professor que eu adorava, que virou meu amigo, chamado Oswaldo Piffer. Ele dizia o seguinte, escrever é se expor. Escrever é se expor. Rede social é você se expor todo dia. E tem uma questão também. Quando você não está na rede social, alguém te coloca. Como assim? Ué, se você tá aqui de peruca verde, cerveja, assediando um monte de mulher, sendo casado... alguém vai te expor. Alguém vai te expor, dizer, ó, tá vendo? Mentor do G4. Não é nem o Marcelo, é um mentor do G4. Aí pega a empresa, né? Por isso que é tão perigoso para a empresa também você não ter uma política de rede social. Outro dia eu falei para isso é super interessante, Marco, porque eu sofri muito com isso. Porque você viu, né? Você perguntou, não sabia que você tinha livro e tal. Eu falei, puta, é antigo, Marco, é 2013 esse livro, ó, faz tempo. Então eu produzo conteúdo há muito tempo mesmo. Então todos os lugares que eu passei, eu tinha alguma estratégia de conteúdo. Mas algumas delas eu desisti. Por exemplo, na época da Oi, cara, não dava. Empresa super burocrática, chata pra caramba, desisti. Mas fiz o livro. Fiz o conteúdo que não ia atrapalhar. Mas quando eu chego no Nubank, eu já começo errando no primeiro dia. Porque um jornalista da Exame me liga e fala, pô, a gente queria fazer uma matéria com você que tá trocando de cadeira e queremos saber se a gente pode ir aí tirar uma foto sua e tal. Você tava como o quê? Eu entrei como diretor de engenharia no Nubank. Nossa. E aí... Pesado, hein? Aí eu falei, cara, beleza, vem aí. Vou procurar aqui saber com quem, como é que faz isso. Cara, aí fui descobrindo lá no Slack quem que era a pessoa, cheguei na pessoa. E aí eu falei, fulano, não, aconteceu isso, não é uma matéria do Nubank, é uma matéria minha, ela só quer tirar uma foto, pode ter algum problema e tal.
Cara, ela já me deu um... Não é assim que as coisas funcionam aqui. Você precisa avisar com antecedência, a gente precisa aprovar. Meu, tinha acabado de chegar, eu tentei. Eu falei, mas cara, só pra eu entender mesmo, assim, é minha matéria, não é sobre o Nubank. Ela falou, a partir de agora, tudo que falar seu nome precisa passar pela gente. Certíssimo. Aí eu falei, caramba, vai ser desafiador isso. E aí, beleza. Então, a partir de agora, tudo você comunica a gente, tem que passar pela gente, beleza? Beleza. E um dia eu tive um insight, falei, cara, vou escrever isso no LinkedIn. Escrevi um texto no LinkedIn sobre como no Nubank a gente não tinha prazo. 90%, mais até 95% dos times lá no Nubank não trabalhavam com prazo. E isso viralizou. Então sabe aquele conteúdo que você pega e fala assim, ó, eu vou postar um conteúdo e vai ter meia dúzia de comentários e... Não, esse viralizou. Aí de novo caiu, todo mundo no Nubank viu, caiu lá na galera de comunicação, eu tinha esquecido de pedir autorização, aí a mulher entra em contato comigo, Toledo, acabamos de ver que você publicou um conteúdo, não sei o que lá. Olha, a recepção foi muito boa, a gente gostou, mas lembra, passa pela gente antes. Essas coisas me decidiram falar, cara, tá incompatível. Porque eu comecei a sentir também, por exemplo, no Nubank eu fui a primeira pessoa a dar uma palestra grande mesmo. Eu dei uma palestra para 10 mil pessoas. Caraca. No RD Summit. Nubank tava em alta, na hora que botou pra galera votar, cara, todo mundo, quero saber do Nubank, quero saber do Nubank. E, cara, querendo ou não, assim, se incomoda um pouco. Porque como assim? Eu não era fundador, tinha 3 fundadores, né? Claro. Eu não era fundador e, de repente, esse cara tá aparecendo mais que a gente. Como é esse negócio? Aí eu decidi tirar um pouco o pé. Mas quão importante eu queria entender hoje, você comenta sobre, pô, não tem uma política? Cara, o que deve ser essa política? O que as empresas devem se preocupar? E como que a gente pode usar isso positivamente, né? Porque no fim das contas, você trabalha numa empresa porque você ama a empresa. Você quer falar bem dela, você quer ver ela prosperar, né? Nem sempre, né? Tirando na hora que você vai xingar muito no Twitter, né? Tirando quando você já tá puto. Esse é um ponto. Twitter, Facebook, grupos de Facebook, o próprio Instagram um pouco menos, né? Mas eu acho que aqui tem algumas questões. A primeira delas é geracional, de novo, né? Eu e você, a gente vai pensar 10 vezes antes de escrever alguma coisa com a idade que a gente tem. Um millennial, ele não tá preocupado. Ele chega muitas vezes... Millennial não, desculpa. Um Gen Z, muitas vezes, ele vai chegar numa entrevista de emprego e vai perguntar o que a empresa pode fazer por ele. Juro. Se vai demorar, que ele tem outro compromisso. Ele leva o pai. Leva o pai, isso é impressionante. Eu fiquei chocado com essa estatística, altíssima. Mas assim, cara, é porque ele é assim, não dá pra... É chocante pra gente, mas se você parar pra pensar que é uma pessoa que tem questões, uma pessoa que não sai muito, uma pessoa que mora com os pais até os 30 e poucos anos, é isso, né? Os aliados são os pais, né? Os aliados, enfim. Então, a gente tem que começar a entender que o mundo mudou, mas existem políticas que atrapalham a empresa do mesmo jeito. Tem uma função hoje que é super interessante, o G4 fez isso muito bem, trazendo o Rony fez muito bem, Luiz Helena Trajano, para falar de outras gerações, fez muito bem, Abílio Diniz, que é o CEO influenciador. Legal. Né? Você tem um CEO influenciador que ele tem uma visão da própria empresa, mas ele vende melhor que ninguém. Bruno Vaenck, são pessoas que... Gênio. Renata. Gênia. Assim, eu vou falar de você. Não, mas assim, pessoas que têm que não precisariam fazer isso. Não precisariam fazer isso, né? O Rony não precisava fazer isso. Não. Todo dia na rede social fazendo a conta. Não precisa, né? Um cara que não precisa, mas ele faz. E ele faz porque ele gosta, ele faz porque ele faz bem. E ele tem uma característica que o Bruno Vaenck também tem, que ele se apropria daquilo. Como assim? Por exemplo, vou dar um exemplo de malas. Outro dia o Bruno fez uma propaganda de uma mala de um amigo dele. Tá. E eu achei por anos que a empresa era dele. Porque ele Você achou que era do Bruno? Do Bruno. Porque o cara fala de um jeito... Por exemplo, quando o Rony fala de inteligência artificial, o cara fala com tanto gosto, com tanto sabor, que ele se apropria daquilo. Tá. Sabe? A Cássia Eller tinha isso nas músicas. Ela cantava as músicas do Nando Reis, você achava que era dela. Então tem umas pessoas que têm esse magnetismo. O que eu vejo? Eu acho que, claro, que quando você tem um CEO influenciador, cabe também entender que você não vai brilhar mais que o rei.
Você não vai amanhã sair postando coisa da reserva se você tem um CEO que está ali falando. Você tem que ter uma estrutura que permita isso. Você também não vai fazer a cagada de ir para a rede social, falar dos teus gostos políticos ou bater boca por causa de futebol, sabendo que, cara, a rede social é vida pública. Ai, mas tá fechado o meu perfil. Existe print. Opa, E o print é eterno. tão perigoso porque ele vai para o WhatsApp. Ele não vai para outra rede social. E aí ele viraliza lá. Acabou. Como é que você vai tirar do WhatsApp? Então, é um perigo mesmo, hoje em dia, as redes sociais, justamente porque você tem expose e justamente porque você tem a questão do cancelamento. Então, toda empresa, tenha ela 1, 100 ou 10 mil funcionários ou 100 mil funcionários, ela tem que ter uma política mínima de onboard para dizer o seguinte, a gente já tem porta-voz. Você quer ser porta-voz? Legal. Então, vamos treinar você, até para ter um do's and don'ts. Você falou do Nubank, eu vou te dar um exemplo simples. Cristina Junqueira no Roda Viva. Lembro. Ela falou alguma coisa relacionada à negritude, pegou mal. Eu lembro bem. Uma fala que, obviamente, ela estava ali, ela pode ter se embananado, mas pegou muito mal. Pegou. No dia seguinte, já tinham empresas sendo contratadas para poder limpar isso dentro do Nubank. Ela tomou essa iniciativa de chamar empresas. Eu lembro que eu tinha amigas que foram para lá. Legal. Para trabalhar essa questão da identidade, para trabalhar essa questão racial, super importante. Mas, de novo, é uma fala num programa que não é tão visto. Eu, cara, acompanhei isso bem de perto porque eu tinha recém saído do Nubank e eu vivi o que ela falou. Então, eu sei que naquele momento que ela falou aquilo, e a fala dela foi, nós não podemos... A pergunta foi, vocês se dizem uma empresa inclusiva, mas o inglês é mandatório. O brasileiro não fala inglês. Que é uma coisa automática, né? Como é que é isso? Aí ela falou assim, mas a gente não pode baixar a barra para os outros entrarem. Os outros têm que vir para cima. Sim. Foi isso que ela falou. Que é uma conversa, a gente aqui, tá certo, uma empresa não vai ficar contratando pessoas por pena, não é? Nem a ONG contrata por pena. Mas aí como que ela poderia ter respondido? Esse é o lance. Entendo, faz todo sentido. O que a gente está pensando agora é qualificar algumas pessoas para poder tirar essas pessoas que não tiveram acesso ao inglês e fazer com que elas entrem. Perfeito. Uma frase e meia. Mandou benzaço. Era isso. Uma frase e meia, talvez alguém ia criticar ou não, mas ficava por isso. Porque a gente sabe que no Brasil, e aí tem o outro contraponto que fizeram, que é, essa pessoa não vive no Brasil. Por quê? Porque ela sabe que no Brasil, ou deveria saber que no Brasil... Tô falando da Cristina em si, porque eu nem conheço. Tô dizendo em geral. Mas poderia ter feito um contraponto de, o Brasil é um país desigual. Você tem um problema sério racial. Você tem um problema de educação básica. Como que você vai criar, então, talentos que venham da periferia, muitas vezes pessoas pretas, que vão adentrar num banco digital que pede isso? Qualificando essas pessoas que não tiveram esse acesso. Não tiveram porque tem o racismo estrutural, tem toda uma questão. Mas quando você traz isso no contexto, quem está assistindo pode até criticar, mas fala, ela trouxe um contexto. Total, e tá querendo fazer uma ação afirmativa. Mas aí pegou a época do George Floyd, teve toda uma história, né? Talvez se falasse hoje, seria hoje muito menos do que foi feito. Agora, ela também tem que ser preparada para isso. Opa! Brifada para isso. E olha que a Cris, ela é super preparada, ela é super competente. Eu tenho certeza. Mas, de fato, num momento de cansaço, né, já tinha avançado bastante o programa, vai saber o que aconteceu. Não, e é uma fala, às vezes, automática. Não é nem... Mas, às vezes, nem pensa Mas tanto. vamos analisar o comportamento. Sim. De fato, ela foi pra defensiva. Quando alguém questiona pra ela, assim, e ela fala, mas não posso puxar a barra pra baixo. Mas assim, posso te falar, é automático. Se você é dono de uma empresa... Mas não pode, né, Marcos? Sim, mas... Não pode, né? Mas ela como porta-voz. Então, talvez tenha sido uma falta de preparo, de quem deveria preparar. Às vezes não é nem ela, às vezes é uma falta... E outra, de novo, o mundo não era o mundo de hoje. 24, que se você falar hoje... É bem diferente. Acabou. Você perde até... Vou te dar um exemplo simples, embora complexo, que é o do Web Summit, onde teve o 7 de outubro em Israel, que o Hamas invadiu, aconteceu tudo aquilo que aconteceu, e o CEO do Web Summit começou a falar questões ali super agressivas em relação ao que aconteceu, mas ele se esqueceu que muitas startups e grupos eram fundos de judeus. O que os caras fizeram? Todo mundo saiu fora. Todo mundo saiu fora. Eu posso te dizer
como judeu, com razão. Como se eu fosse negro também, se alguém viesse e aprontasse uma dessa, eu também tiraria. Ou se eu fosse, enfim, qualquer outra identidade. Eu não vou botar meu dinheiro no cara que é meu fim. Ou que no momento de maior relevância não teve a sensibilidade de pensar. Então, isso hoje, se fosse em 2020, talvez seria outra história. Então, isso que eu estou te dizendo, tem uma questão de contexto também. Hoje eu tenho certeza que a preparação, tanto dela como qualquer porta-voz, deve ter quadruplicado. Muito, claro. E não é culpa de ninguém. É uma questão de você, de novo, ler o momento. Cara, o Pablo Marçal, ele é muito bom nisso, né? Ele é muito bom. O Pablo Marçal, eu acho ele um fenômeno, assim. Eu posso não concordar com algumas coisas que ele faz e tal, mas eu reconheço ele como um cara genial. Genial. Um cara que subiu a barra de uma maneira brutal. Um cara que fez lançamento como ninguém nunca fez lançamento. E obviamente que um cara, para ser número 1, ele é número 1 em muitas coisas que ele faz, ele tem que ser diferente e ele vai incomodar em muitas coisas. Sim. Senão você não chega nesse posto. Concordo. O cara, para ser o mais mencionado no TikTok, usou a estratégia do Andrew Tate, que foi comprar tráfego das pessoas. Você sabe que ele fez a estratégia? A estratégia do Andrew Tate foi, cara, eu vou, já que eu cresço investindo em ads, e o ads custa, tô chutando, R$1 por milhar, vou pagar 50 centavos por milhar para quem criar corte meu, criar uma conta, publicar, e a cada 1000 views eu vou te pagar 50 centavos por view. Caramba! E aí ele começou a fazer isso. E aí tem pessoas nesse time que chegam a ganhar 10, 15, 20 mil reais por mês. E cortes bons ou de zoeira? Você pode fazer qualquer coisa. Só que a galera começou a fazer uns cortes, porque ele, na época de lançamento, ele dá aula todo dia, né? Sim. Então todo dia, sei lá, horas de conteúdo. E aí a pessoa vai lá e pega um recorte. Então pegaram muitos recortes onde ele falava besteira. Tipo, sim, tem recorte dele falando mal do Ayrton Senna. Que eu não sei se é uma piada também. Na verdade, tá fora de contexto. Ele explicou isso. Tá. Galera, o contexto foi esse. Eu falo bem do Ayrton Senna antes. Mas aí alguém falou um negócio e eu falei, então vamos colocar o Ayrton Senna no lugar dele. Ou seja, ficou fora de contexto. Claro. Mas ele é um cara genial de comunicação. Claro, isso a gente não pode negar, né? Ele tem várias skills. Ele é carismático pra caramba. Né? Debate absurdo também. Debate absurdo. Ele é um cara... Você viu ele no Fritada? Do Fritada. Ele não baixa Como guarda. Assim? Ele fez até piada, cara. Ele fez mais. Ele decidiu entrar em contato com os caras e fizeram ao vivo pagando. Fizeram uma live do Fritada. Paga. Normalmente é gravado, sei lá o quê. Fizeram uma live paga, ou seja, ele virou negócio. Que loucura, é mesmo? Virou negócio. E agora ele tá uma semana falando disso, o tempo todo. Ou seja, é um cara que entendeu o jogo. Agora, ele tem skills que realmente o tornam quem ele é. O Marcos Paulo, que trabalha com ele também, é outro gênio. Então assim, você pode não gostar dele, você pode não... Eu, por exemplo, me identifico com ele pouco. Ele fala muito, por exemplo, de uma religião que eu não sigo. Então é legal? Mas não são exemplos que pegam pra mim. Entendi. Entendeu? Agora, é inegável. Ele tem uma métrica inegável. Resultado. Começa por aí. Resultado. Mas você gosta... Cara, o cara fez 100 milhões. Num lançamento. Duas megacenas. Então, não tenho o que falar. Segunda coisa, eu acho que ele entendeu o jogo da internet. Ele falou, quer saber? Quer falar? Pode falar. Mas eu vou estar aqui para ouvir. E isso até o Léo Lins, que é um cara que eu não concordo com muita coisa que ele faz, falou, pô, sabe qual a diferença dele pros outros caras? É que ele se expôs, ele entrou no jogo e ele não ficou de mimimi e tal. Ele foi lá e encarou. E eu acho que isso é um ponto dele que, goste ou não, só se fala dele. E aí ele faz uma outra coisa que é super inteligente, que para mim é muito inteligente. E ele fala isso, ele falou, quer fazer piada? Pode fazer. Quer falar mal de mim? Pode fazer. Mas quando o cara vier no meu conteúdo, uma boa parte vai ficar. Quem que é esse cara? O cara vai lá... Agora, eu não concordo, por exemplo, com a subida da montanha. Acho um puta risco. Puta loucura. Se tivesse morrido alguém, ele estaria fudido. Isso foi uma puta loucura. Entendeu? Puta loucura. Agora, claro, ele é um ser humano. Ele erra, ele acerta tal. Teve um menino que morreu, né? Na corrida lá. Mas tudo bem. O menino morreu na corrida porque o menino foi correr. Mas ele levar pra montanha... Claro que o menino correr é horrível e morrer. Não tô dizendo isso. Mas ele tava com os caras ali. O menino, se eu não me engano, o menino tava com ele, não. Cara, pelo que eu entendi, era um menino que decidiu... Que entrou num desafio. Entrou no desafio e, cara, bateu as bolas. Cara, assim, é horrível, mas... É um risco. É um risco. Agora, como tem gente que pode entrar, Deus me livre, numa banheira
e ter um choque térmico. Você não sabe, cara. Assim, Pode acontecer. São Pode adultos acontecer. seguindo adultos. Agora, o que eu acho, ele usa muito isso de zoa. Sabe que quando o Racionais fala, pode rir, mas não desacredita não? Pode rir. Cara, você vai rir do cara, você tá rindo aqui, a gente tá rindo aqui, o cara tá pegando o jato particular dele pra, pra morar numa casa de 30 milhões. Resultado ele tem. É muito engraçado. O Pablo Marçal fala muita besteira. Beleza, mas assim, enquanto você tá ali pichando, pegando o teu Uno, o cara tá pegando o Porsche dele pra ir, entendeu? O que você quer? Agora, você interpreta ele como um personagem? Isso é um personagem? Acho que em muitas horas, sim. Em muitas horas, sim. E não digo um personagem de... Cara, é um jogo. É óbvio que ele tem os momentos dele. Por exemplo, eu seguia ele no Clubhouse. No Clubhouse, ele era um cara que levava 5 mil pessoas pra sala. 5 mil. Quando a sala era de 5 mil. Só vi 2 pessoas fazerem isso. Ele e o Flávio Augusto, e na época era o Flávio Augusto com o Joel J. E acho que o Thiago Carneiro, que também são outros gênios. Sim. O poder de atratividade do Joel J, pra mim, ainda é maior que do Pablo Marçal. Porque não tem a questão da brincadeira. Pra você. Pra mim. Porque não tem a questão da brincadeira. O Pablo Marçal já vai pra uma linha muito messiânica, muito evangélica e tal, que tem pessoas que mudam a vida por causa dele. E o Joel muda de um outro jeito. Mas o poder de atratividade do Joel é surreal. Cara. O que você enxerga de elementos que o Joel usa que faz com que a comunicação dele seja incrível? Então, só pra completar o do Pablo Marçal, enquanto eu penso no Joel. Perfeito. Do Pablo Marçal, acho que ele usa o personagem, mas não é um personagem pra te enganar. Eu acho que ele entra no jogo. Quando ele vai numa fritada, ele joga um jogo bem jogado. Óbvio, ele não vai ser o Pablo Marçal que ele é com a mulher. Eu também não sou aqui o cara que eu sou com os meus filhos. Eu também não sou aqui o cara que eu tô no boteco, às vezes, com amigos meus. Eu tenho que usar a roupa de acordo com a festa. Né? Faz no sentido. LinkedIn eu uso um tipo de roupa, no Instagram outro. A gente vai sair daqui, vai fazer piadas que talvez eu não faria aqui. E tá tudo bem. Sim. A gente Contexto. usa. A gente é várias pessoas ao longo do dia, mas com os mesmos valores. Eu acho que ele não trai os valores dele. Ele não deixa de falar de religião, ele não deixa de falar aquilo que ele acredita, mas ele entra no jogo. Entende? Mas acho que esse é o ponto. Ele surfa a onda, né? É isso. Sem tirar o propósito que ele tem de religião, que eu acho que é realmente muito, muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Isso eu nunca duvidaria disso dele. E o propósito financeiro. Ele é um cara que gosta de dinheiro. Ele fala de prosperidade muito. E ele gosta de prosperidade. E as pessoas se aproximam muito por causa disso. E as pessoas zoam ele com o esporte. Mas quem acompanha ele faz mais tempo sabe que ele é um puta esportista. Ele é mesmo. Ele é um puta esportista. Então, que ele exagera em muitas coisas que ele fala, né? Agora, o que se questiona, eu acho que ele faz intencionalmente tudo. E depois começou a viralizar, ele falou assim, cara, tá dando certo, vamos continuar. Exato, faço tudo, mas assim, mas falem de mim. Porque quando é assim, ele abre um funil que vem 1 milhão de pessoas, 800 mil pra criticar, pra zoar. Quando vai zoar, uma parte significativa fica. Fica, né? Então, que ele tá abrindo funil, cara. Ele é o cara mais falado do Exatamente, dia. eu lembro, é verdade. Eu lembro que ele teve um corte dele que viralizou de triatlo, ele ensinando a pedalar. E isso viralizou, ele faz triatlo e faz bem. E ele saiu, furou essa bolha, viralizou no WhatsApp, nas redes sociais de todo mundo que é do triatlo. E aí um dia ele fala de natação. Pô, eu fui nadador, então deixa eu escutar o que ele falou aqui da natação. E a mesma coisa, tipo, num dia eu não sabia nadar, no outro dia eu tava dando aula. Essa eu lembro. Eu saí depois de treinamento, já dava aula e tal. Isso é um personagem, óbvio que é uma ele pensa piada, assim. não é possível, né, cara? Então, óbvio um cara que tão inteligente como ele, né? Inteligente, tem um monte de empresa. Você acha que esse cara realmente pensa desse jeito? Cara, então eu vejo que tem pessoas muito inteligentes que sabem usar desse jeito, né? Um outro cara super polêmico, Ryan. Cara, tem muita gente que não gosta dele. Mas vários vídeos dele, você olha, tem fundamento no que ele fala. Não, outro gênio, né? Entende? Mas é que a forma também... De novo, as pessoas que construíram uma forma única. E aí a gente pode olhar para várias formas... Sim. E com várias de comunicação. Com várias consequências. Eu ia falar do Adib agora. Porque o Adib foi pelo ângulo... Que é o mesmo ângulo do Nelson Williams. Conhece o Nelson Williams? Sim, super. É o mesmo ângulo dele. É o ângulo de mostrar a minha vida, só que minha vida é tão diferente da sua, meu irmão, que você vai ver helicóptero, você vai ver Ferrari, você vai ver 300 de segurança. É muito aspiracional, Sim. né? Mas cada uma dessas vantagens traz uma consequência e um preço alto a se pagar. Sem dúvida. Qual que é o limite
que a gente deveria encontrar? Porque, no fim das contas, eu acho que o que mais vende é a verdade. Que é uma frase de novo, do Bruno Voenck. A verdade vende. A verdade A vende. verdade vende. Aliás, sabe o que é um fenômeno, né? Oi? Não é o Bruno. É o pai dele. O Arno. Pô, o Arno tem quase 1 milhão de seguidores. Tem 1 cara, milhão de seguidores no TikTok. Conteúdos maravilhosos. Gravados no iPhone, Sabe Marco. quem se dá? É no iPhone? No iPhone, cara. Mentira. Outro dia o Bruno mostrou assim, ó, aqui, galera, a gente gravando. E as imagens são lindas. E você sabe quem que se dá bem ali? A irmã. A irmã? Que a irmã dele come tudo quando termina. É verdade, o pai mora com a irmã, é isso? Não sei, mas ela vai lá filmar, ele falou. Sensacional. Olha, é assim, a consequência, eu acho que, até para falar do Joel, por exemplo, né, juntar um pouco essas duas respostas. A consequência de tudo isso é a exposição. Então assim, se você tem, como o Joel tem, 3 filhos, uma esposa que ele protagoniza pra caramba. Acho que 4 agora, né? Tá indo pra 4? Não, eu acho que foi. O último foi 4, não foi? Puta, não Eu já perdi as contas. O bichinho não para de fazer Acho filho, que a tem gente 3 perde a meninos. conta. O Pablo Marçal acho que tem uns 4. É, ele tem filho pra porra. Um outro cara. Agora, quem mais tem filho é aquele médico, psiquiatra. Ítalo Marcilli. Esse aí tem filho, cara. Porque tem um mandato bíblico mesmo, no judaísmo também, que é povoar o mundo. Por isso que rabino tem muito filho. Vamos lá. Consequência. Cara, por isso que a rede social não é pra todo mundo. Tem gente que não vai se expor, que detestaria aparecer. Verdade. Que se sente invadido, que tem medo de sequestro, que não gosta de falar em público. Então assim, você tem essas pessoas, me esquece. E normalmente, quem é muito rico, é essa pessoa. É isso. Muito. Você vê um monte de banqueiro que você nunca vai ver o rosto. Me surpreende, por exemplo, o Adib ter sido sequestrado. Ele foi. Aí foi sequestrado, foi seríssimo. O Washington Oliveto não fala disso. Oi? O Washington Oliveto não fala, né? O próprio Adib, o Abílio Diniz. Ah, bom, porque eu tava falando, o Adib também foi sequestrado. O Abílio Diniz. Não gostava disso. Loucura, né? Assim, pra mim foi uma surpresa saber que ele foi sequestrado e que ele se comunica dessa forma. Tem que andar com muita segurança, né? Sim. E o comunicado dessa forma também tem outras nuances do tipo inveja, do tipo exposição, né? Assim, virar piada entre os clubes dos tal. Então, eu acho que tem uma questão de exposição que a pessoa vai ter que lidar com isso. Né? Se amanhã um desses influenciadores, todos que a gente falou, que tem família, que são bem casados, que protagonizam a mulher, tiver numa festa conversando com outra mulher, ele vai ser passível de virar uma fofoca ou até uma fake news. Esse é um ponto. É uma só para talvez degringolar muita coisa. E não é fácil passar por essas turbulências, né? Claro que não. Eu lembro que a Renata uma vez saiu no carnaval, ela botou uma máscara, uma mordaça, para representar um evento que aconteceu no passado. Sim. Sem lugar de fala. Sim. Né? Porque não foi com ela, foi com os nem meu amigo. Claro. Cara, você não sabe, é a crise lá em casa. Claro. Crise, claro. E eu, conheço um pouco da história, eu falei, amor, deixa eu só te contar um negócio. Eu entendo o que tá acontecendo. Mas eu acho que você tem que fazer isso, isso e isso. Só que ela tava tão preocupada, claro, que ela falou, de jeito nenhum, eu vou pedir desculpa. Claro, é isso. Pedir desculpa, não foi minha intenção foi essa, se ofendi, bababá. Certíssimo. E cara, resolveu. Eu já queria ir pras cabeças, mas eu acho que ela fez certo. Super certo. Mas o que eu vivi foi a turbulência emocional, e isso deve ser muito difícil, né, cara? Pô, é difícil porque assim, se você é uma pessoa, vamos voltar pro Joel, né? Quais são as skills do Joel? Cara, bora. O Joel é um predestinado, porque não é só a comunicação dele que é muito boa. Eu já vi o Joel no palco algumas vezes, já entrevistei o Joel em 2019, um filho, vamos por filho. Tava com um filho. Eu tinha um podcast no Jovem Pan, chamado Auto Performance, que foi o nome inspirado nele, né? Porque ele fala que a alta performance legal, eu lembro. é a mãe da alta performance. E aí, bom, eu entrevistei ele, foi incrível, tal. Diz ele, Joel, você confirma aí, por favor, que foi a melhor entrevista que ele já deu. Que massa. Diz ele. Então, Joel, o Joel é um cara, realmente, assim, é muito diferenciado. O carisma dele é muito diferente. Mas é um carisma construído. Ele se expõe, ele traz a vida dele, mas ele faz uma coisa que você também faz, que é praticar aquilo que ele posta. O cara realmente acorda às 5 da manhã. O cara realmente cuida da família. O cara realmente para ler. O cara realmente pedala. Então, assim, isso vai criando nas pessoas uma identificação do cara realmente que faz. Além disso,
Ele tem um carisma inexplicável. Ninguém consegue explicar, porque realmente eu já vi ele no palco. A gente fez a E Gramado... é diferente, ele é muito bom. Não, ele é muito bom. No ano passado a gente fez Gramado Summit. Eu tava apresentando e ele foi. Cara, cabia, sei lá, 2.000 pessoas. Tinha 4.400 pessoas. Metade da feira foi. Sentada no chão, saiu com segurança. Assim, é um negócio de rockstar mesmo. Então ele tem isso. E aí são poucos. Você não vai ter muita gente assim, você tem poucos. Com a diferença que ele não é artista. Entende, não é? Sim. Tipo o Whindersson Nunes. É. Ele é um cara que muda a vida das pessoas. Então ele criou essas comunidades em torno dele. Tem pessoas que tatuam, né? O PPP, pessoas precisam de pessoas. Então ele realmente, pra mim, é um caso único. Porque ele não tem o hate do Pablo Marçal. Verdade. Ele não tem o não acesso para pessoas gigantes como o próprio Flávio Augusto. Você fala, pô, adoro o Flávio Augusto, mas é inacessível para muita gente. O Joel não. Negro, Santos, pai morreu, ele começou de baixo, se esforçou pra caramba. Você vai assim, tem uma história muito brasileira. Verdade. É uma história muito brasileira e eu acho que isso identifica muito. Além dele ser um puta cara, né? Puta de um educador e tal. Pra te dizer o seguinte, essas pessoas que constroem, que são os novos construtores e os novos pastores, muitas vezes, via internet e tal, elas têm uma coisa que o Ricardo Amorim me falou. Quando eu virei número 1 LinkedIn Top Voice, ele é o número 1 influenciador da América Latina do LinkedIn. Agora misturou tudo tem selo azul, mas na época ele tinha um selo azul, eu não. Ele falou, cara, a tua exposição tem que ter o tamanho da tua responsabilidade. Então, se é um cara que aparece falando sobre como você deve fazer ou não fazer, e amanhã ele tá com um cigarro, cara, é assim... Quebrou. E não é quebrou só de grana. Quebrou para reconstruir, quebrou porque as pessoas migram também. Você vai perceber isso. Os influenciadores de 2010 não são os de agora. Os memes não são os de agora, né? Você pode ter feito muito sucesso, como eu fiz muito sucesso no LinkedIn em 2016, 2017, depois fiz isso. Agora eu tô trabalhando para voltar. Mas eu tenho essa consciência. Embora eu tenha sofrido muito. Porque tem uma questão de métrica da vaidade. Opa! Né? Puta, parou aqui, sumiu ali. A gente sofre. Mas sofre quando você tem uma cabeça que é uma cabeça ainda mal trabalhada. Quando você trabalha bem tua cabeça, você sabe que vão ter outras pessoas que vão fazer isso aqui. Normal. A vida é uma roda. Né? A vida é uma roda. Só que tem pessoas que fizeram muito sucesso, ganharam grana e saíram. Tem pessoas que fizeram muito sucesso e hoje estão devendo para a justiça, viraram piada. E tem pessoas que conseguiram se manter no tempo, que é muito difícil. Por exemplo, eu citei aqui o Felipe Neto. Goste dele ou não. Mas quem ganha dinheiro é o Lucas Neto, que é um gênio. Os dois ganham, né? Médio. Mas o Lucas mais, Médio. O Lucas Neto, diferentemente do Felipe, quase não tem hate. E ele trabalha com o quê? Com o público infantil. Tem um cara, se você trouxesse ele aqui, nossa, chama Enaldinho. Já ouviu falar? Você conhece o Natan por aí? Conheço. Meu filho fala dele. Então, o Natan por aí, o pai dele é um amigão meu. É mesmo? E eu acompanho o Natan por aí desde os primórdios. E ele é amigo desse Enaldinho. Enaldinho. Um gênio. Eu vi o estúdio dele. Não. Montou um estúdio assim. O assim. moleque tem 25 anos. Cara, fenômeno. E assim, E essa galera fatura pesada, né? Eles fizeram um show juntos, se eu não me engano. Mas fatura por quê? Porque o cara tem, primeiro um público, aquela história de conhecer o próprio público. Felipe Neto, o Enaldinho e o Lucas Neto, apesar de serem idades diferentes. O Enaldinho pega 8 anos, 7, 8 pra cima. Tá. O Lucas Neto é muito criança mesmo. Tá. Só que o Lucas Neto sacou o quê? Fazia banheira de Nutella, lembra? Tomava pau. O que ele sacou? O Enaldinho também, parou de falar palavrão. Então assim, são caras que trabalharam isso, aprenderam, se dedicaram. Aí o que eles fizeram? Montaram um império, que é o império do licenciamento. O próprio Lucas Neto, salvo engano, ele tem 10 filmes na Netflix. Uau! 10 filmes na Netflix. E estão entre os mais assistidos. Então os caras sacaram o quê? Tô falando, eu sei quem é meu público, eu vou conversar com esse público, que é um público que não é o comprador, é o consumidor e o influenciador. Ele não é o comprador. Mas tem coisa mais fácil do que convencer, do que uma criança convencer o pai, ou de uma mulher convencer o marido? O contrário que é difícil.
Eu convencer uma criança pra alguma coisa? Não, ela que vai me convencer. Uhum. E você faz as vontades da criança. Então, eles sacaram isso. Óbvio, são caras que são... que tem esse jeito também pra falar pra criança. Felipe Neto, irmão do Lucas Neto. Mesma empresa, irmãos Neto. Agora é Play 9, né? Felipe Neto entrou numa seara de falar pra adolescentes, depois adultos, jovens adultos, que o público cresceu, né? Pô, quem tinha 12 anos tem 22. E entrou no embate político. E aí... Pesado. Pesado. E aí, você tem muito ganho quando você tá na oposição. Por quê? Porque, cara, você tá na oposição, você tá ali de guerrilha, né? Dando pau e tal. Pegou uma fase de ouro final ali dos anos Bolsonaro, que é uma fase de ouro, entre aspas, é que eu tô dizendo, do embate, e saiu vencedor. Uhum. O grupo dele saiu vencedor. Mas agora ele tem oposição contra ele. Outro dia ele fechou com o Bis. Eu vi isso. Cara, e é o Foi massacrado. O dia inteiro. As hashtags contra o Bis no Twitter. E muito meme, e muito post maldoso e tal. Ele foi tentar fazer uma trégua online. Ele falou, gente, vamos parar de fazer política, falar de política. Virou piada? Virou piada, óbvio. Foi o que ele mais fez, né? Óbvio. Então, assim, o que eu quero te dizer com isso? A exposição traz isso. Você pode se expor, mas se você não tiver uma coerência, ou se você não bancar aquilo que você tá postando, em algum momento isso se volta contra você. Então, para o Felipe Neto fechar um patrocínio, é difícil. Quando ele fez live Americanas, um monte de gente desceu o cacete nele. Por quê? Porque ele tem hater. E é um hater de estimação. O cara não vai largar ele nunca mais. Ou se largar, vai demorar. Tá lá só pra criticar. Só pra criticar. E com gosto. E usando máquina. E fazendo robô e tal. Caramba. O Lucas Neto, o que você vai criticar do Lucas Neto? Que ele grita? Ele grita um pouco. Que ele é irmão do Felipe Neto. Não tem. E até sendo irmão do Felipe Neto, os caras conseguem diferenciar. Porque o filho do cara gosta. Entendeu? O filho do cara gosta. Agora, você vai falar, pô, o Felipe Neto falava pra criança, falava pra... Cara, todo mundo falou palavrão uma época. O próprio Naldinho falou palavrão. Mas e aí? Né? Meu filho falar, ele falava palavrão, parou de falar. O Reinaldinho lota teatro no Brasil inteiro. Então tem uma questão de visão. Eu acho que tem uma questão de não se deixar levar pelo calor do momento. Aí eu acho que é uma questão de maturidade. Sim. E você tem uma visão também de business, que esses caras são muito novos e têm. Isso é interessante, né? Esse lance de você transformar a comunicação e a influência que você construiu em dinheiro, né? Que era um negócio, assim, que eu acho que a galera do infoproduto fez muito bem, ainda faz. Sempre achei a barra muito mais alta do que no ambiente corporativo. Cara, não via uma startup que conseguia fazer uma estratégia de lançamento como foi feito nos lançamentos digitais, né? É impressionante a capacidade desses influenciadores agora de construírem seus próprios produtos e seu próprio ecossistema, né? Que é a era, né? A gente teve uma era muito forte de lançamento, de infoprodutor. Depois a gente entrou para uma era de mentor. Depois a gente entrou numa era de... Como é que eu posso te falar? High ticket. E agora a gente está na era dos creators. Uhum. Então, os tipos de creators também mudam. Você é um creator, você é um criador de conteúdo. Talvez você não tenha ainda o teu produto, mas já você vai lançar uma bebida aí, né? Que vai ter uma linha tua de bebidas para esporte. Espero não estar dando spoiler, tá? Não. De bebida para esporte ou de roupa. Quase fiz a banheira, a galera ficou pedindo a banheira então, e tal. Quase fiz a banheira. Se o Gugu tivesse feito, ele se daria bem, né? A banheira do Gugu. Onde que eu quero chegar? Você tem hoje uma visão de que o criador, ele também pode criar os seus produtos, pegar a sua comunidade e fazer acontecer. Daqui a 5 anos vai ser outra coisa. Mas quem aprende a jogar o jogo e a surfar, começa a entender que não é tudo só sobre show. Vou te dar um exemplo. Eu acho um puta criador o João Kepler. João Kepler. Acho um gênio. Se o cara fez uma família inteira empreendedora, claro que os filhos têm um super mérito, eles são gênios também, mas ele criou essa aura empreendedora para a família inteira, a mulher e os 3 filhos. E ele todo santo dia posta. Todo santo dia fala, todo santo dia escreve. Não precisaria. Tem bossa nova, acabou de ganhar agora aquele prêmio, como é que chama? Aquele prêmio mais famoso, IBEST. IBEST. IBEST como número 1, ou seja, faz podcast. Ele é um criador.
mas ele também é um super empresário. E o que eu vejo é, as pessoas aprenderam a entender que o criador não é só o criativão, aquela que se veste ali de óculos verde-limão, vai pra frente, fica cantando, não é isso. Você tem públicos. Quando você identifica quem é teu público, no caso dele, pessoas que querem entender de investimento anjo, agora tem a SM Edu, que ele trabalha com o filho dele. Você tem todo um ecossistema que você pode criar tendo a nossa idade, falando do nosso jeito, desde que você entenda. Então a comunicação na era do creator e da criatividade reside, ao meu ver, em autoconhecimento, para você saber no que você pode ser útil. De novo, posicionamento, ou seja, quem que é meu público, quem que eu quero falar. Né? No caso do Kepler, quem são as pessoas que ele quer atrair? Gente que quer fazer startup, gente que quer escalar um negócio, gente que quer entender desse mundo, né, de investimentos. Depois, que dor que eu resolvo? E aí, é um erro que eu cometia muito, que é não entender o jogo da rede social em termos de venda. Então, por exemplo, se eu falar para você que posicionamento é importante, o que você vai falar? Pô, legal, posicionamento é importante. Agora, se eu falo posicionamento é importante e quem não se posiciona é posicionado e mais, recebe 40% menos na hora da promoção, eu tô jogando aquilo que eu falei no início, a pílula da consciência na tua cabeça, para dizer o seguinte, eu tô te lembrando que você tem um problema. E eu tô te dizendo que tá dando o tamanho do problema. Tô dando o tamanho do problema e em algum momento eu vou trazer uma outra frase para dizer que eu tenho a solução. Então tudo é venda. Quando você tá ali na rede social, idealmente, claro que você pode falar sobre todos os temas, mas até quando você tá falando da tua família, você tá vendendo. Até quando você tá vendendo valores. Você tá se posicionando como um cara família. Quando você tá atacando um presidente ou um ex-presidente, você tá passando o quê de mensagem? Que você tá destrambelhado em público. Em público. Quando você está batendo boca em comentário, quando você está curtindo um comentário, que é um comentário enviesado, racista, homofóbico, transfóbico e afins, você está dando anuência para aquilo. Então, tudo é visto o tempo todo. Eu acho que o trabalho aqui é olhar de forma estratégica para a comunicação, especialmente nós que temos exposição. Vamos então mergulhar mais nesse assunto e já vamos pegar o gancho pro seu livro, porque tem tudo a ver. Fala um pouco sobre o livro que você está escrevendo. Estou escrevendo um livro chamado Seja Sua Própria Marca. Seja a Sua Própria Marca. Seja a Sua Adorei Própria esse Marca. nome. Ele tem a característica de identificar pessoas que tinham tudo para viver um tipo de vida, escolheram viver uma outra vida. Vou te dar um exemplo. Você foi forjado no esporte para ser um tipo de cara. Você foi trabalhar em empresas para ser um outro tipo de cara. Você amadureceu e você escolheu a vida que você quer para você. Ou seja, você não é o Marcelo do Nubank, você é o Marcelo Toledo. Ponto. E eu acho que essa, além de ser a maior graça da vida, é a única coisa que te mantém mais longevo. Tanto no mercado quanto na vida das pessoas. Porque muitas pessoas que se baseiam no badge ali, no crachá, hora que você sai, elas te esquecem. Elas não te chamam, elas te subjugam, elas olham pra cadeira, elas não olham pra você. Isso é o pior tipo de pessoa que tem. Mas eu que sou... Não é o Marcelo Toledo, é o Marcelo Toledo do Nubank. Exatamente. E quando perde o Nubank, perdeu o valor pra muita gente. Ou do G4. E se mudar o Marcelo do G4 para outro do G4, maravilha. Marcelo é descartável e o G4 fica, entendeu? Por isso que eu quero te dizer assim, quando você trabalha para ser e não ter, ser uma própria marca, você viver os valores, o intangível, para você viver de acordo com a tua promessa de marca, você tá deixando um legado. Então, o que eu dividi o livro? Eu entrevistei um monte de gente. Legal. Um monte de gente legal. O livro já tem alguns anos, porque eu tive várias perdas ao longo da vida. Meu pai morreu, me divorciei, enfim, coisas que fui eu mesmo, meu processo de escrita foi, porque eu tô escrevendo tudo, né? O meu processo de escrita foi... Jornalista não tem jeito, né? Tem que escrever. Se atrapalhou, mas o livro vai sair, se Deus quiser, em 2025, pela HarperCollins. Legal. Eu dividi o livro em 3 grandes momentos, né? O primeiro deles é um momento de despertar, que é um momento de autoconsciência. Então, por exemplo, o Marcelinho,
Marcelinho. Você tem irmãos, não? Tenho, Eduardo. Eduardo. Mais novo, 5 anos. Qual que é a característica do Eduardo e a tua? Eu sou mais racional e o meu irmão é mais emocional. Emocional. Pronto. Então, o Dudu... Esse mesmo. É o Dudu. Ele é considerado mais artístico, ele é considerado mais sensível. É isso. As pessoas projetaram nele isso. Assim como projetaram em você. O Marcelo isso, o Marcelo aquilo. Tá. Então você cresceu com a expectativa dos outros sobre você. Existe um momento na vida, em quase todo mundo, que você saca isso. Fala, pô, mas eu não quero ser esse cara. Eu quero fazer outras coisas. Eu não quero me rotular, eu quero viver. E aí você começa a sair da casca e você vai para um outro momento, que é um momento de maturidade. Ou seja, estou fazendo escolhas racionais ou irracionais e vou pagar por elas. Decidi ir para um banco, decidi trabalhar numa fintech, decidi surfar, decidi ser nômade digital. Você vai bater e apanhar. Assim é a vida. Então você tem pessoas que nasceram como Edu Lira, como ele mesmo fala, né, numa banheira de plástico azul dentro da favela, que hoje estão palestrando em Harvard, que não aceitaram aquilo que a vida propôs para ele naquele momento e trabalharam para mudar. E tem um momento dessa maturidade em que você se solta disso. Tem um momento que você trabalha, bate, apanha, vive. Só que tem um momento que você se descola disso, que é quando você faz um sucesso ou quando você faz o teu sucesso, em que você percebe que não é mais sobre você, que é sobre o todo. E esse momento, que eu chamo de autotranscendência, você percebe que não é sobre o coletivo. Então eu chamo de sabedoria. Então você tem um momento que você não quer viver aquela vida que a vida te impôs ou que a tua família te impôs. Você tem um momento que você briga e você luta e você trabalha e você avança para não viver aquilo. Cara, você tem inúmeros exemplos. Geraldo Rufino, o próprio Rony Messler, que tinha um tipo de vida e abriu o próprio negócio. Você tem você, tem eu, tem a Renata e milhões de pessoas que vão ver isso aqui. Elas decidiram saírem para conquistar aquilo que elas queriam. Bom e ruim. Apanharam por isso. E a pessoa que é sábia é uma pessoa que conquistou aquilo que queria, mas hoje trabalha para formar novas pessoas, para mudar a vida, para impactar a vida de outras pessoas, que poderiam ter ficado sentado na grana ou morado na praia, mas elas doam o tempo, a expertise e tal para poder. Então o livro ele tem essa característica. Qual a marca que você vai deixar no mundo? Legal. Muito sendo legal. Quem você é, lutando com as armas que você tem, mas com uma consciência de que ser uma marca é difícil, mas é mais do que ter, porque todo mundo tem marca, você já nasce com uma marca. Agora você viver disso te liberta. E eu acho que o livro é sobre isso. Qual que você acha que é os principais erros que as pessoas cometem na construção de uma marca pessoal? Eu acho que o primeiro grande erro, claro, é sempre o medo. Medo. O primeiro erro, e o medo não é um medo é um medo de exposição, que todo mundo O medo tem. do julgamento? O medo do julgamento, perfeito. O medo do julgamento. Quando você sobe num palco, quando você se acha inferior aos outros, quando você se acha uma farsa, quando você tem síndrome do impostor, todo mundo tem. Todo mundo tem. Em algum momento todo mundo vai ter. Inclusive pessoas que já estão escoradas disso, né? Opa. Se você sentar do lado do Elon Musk, você pode ser o Marcelo Toledo. Em algum momento você vai falar, putz, cara, normal, todo mundo tem. Agora, o contrário do medo, muitas pessoas falam que é o amor. Tá? Eu acho que é coragem. Coragem. Tem uma frase do Bernardinho que eu adoro, que na verdade é um apóstolo. Ele fala o seguinte, quem tem medo vai com medo mesmo, certo? Mas ele fala, você tá com medo? Vai com medo mesmo, mas vai preparado. E eu acho que o vai preparado muda tudo. É isso. Né? Vai preparado. Então, assim... Provavelmente, quando você estiver preparado, o medo já foi embora. Provavelmente. Exato. Jogo a jogo, mas se você for... Porque o medo é o medo desconhecido, né? Exato. Se é um ambiente conhecido... Exato. É ansiedade. É. Não é medo, né? Não eu é acho angústia, que é por aí. Né? Tipo, se eu tô aqui, tô atrasado, mas eu sei que eu vou te encontrar, então eu vou ficar ansioso. Mas se eu vou viajar e vou morar no Vietnã e eu não sei o que encontrar, eu fico angustiado. Então, eu acho que o ponto é... Hoje você tem muito mais clareza do que é uma marca pessoal. Tem branding, você tem lições gratuitas, você tem faculdade, você tem Coursera, você tem os cursos do G1 de graça. Quer dizer, você tem uma oportunidade hoje, mesmo sendo uma pessoa periférica, mesmo sendo uma pessoa pobre,
Você tem oportunidades hoje de usar ChatGPT, que muda tudo, né? Você tem oportunidade de ver YouTube, que muda tudo. Você precisa querer. É verdade. Né? Claro que a gente está, de novo, num país desigual, a educação é ruim e tal. Mas você pode escolher fazer parte de uma geração que não trabalha, que é a nem, né? Nem estuda, nem trabalha. Um perigo. Ou você pode escolher ganhar, mesmo que você ganhe mal, para ir trabalhar num lugar que vai te dar roupa, comida e você vai pelo menos entrar no mercado de trabalho. Você vai lutar para ter uma faculdade, mesmo que seja bolsista. São escolhas. Verdade. São escolhas. Não estou dizendo meritocracia, porque meritocracia não existe no Brasil. Mas são escolhas. São escolhas. Quem que você acha que é um exemplo de construção de marca pessoal? Brasileiro, assim, que as pessoas possam se identificar. Quem que você analisa e você fala, cara, aqui eu admiro porque aqui tiveram elementos importantes. Super notórios, assim? Da gente poder perceber coisas que você tem atenção e você presta. E você fala assim, cara, ele tá fazendo isso dessa forma. Percebi que teve intencionalidade aqui, não foi... Parece natural, mas não é natural. A pessoa tá fazendo aquilo ali se tornar realidade, né? Muito natural, muito natural. Obviamente deve ter uma ciência por trás, porque ele é um gênio, é o Ricardo Amorim. O Ricardo Amorim, economista, explodiu como comunicador, televisão. Verdade. É um dos palestrantes, talvez um dos mais pagos, se não o mais pago, e ele escolhe as palestras que ele quer fazer. Né? Consistente, muita palestra. Coerente. E é um cara que faz propaganda agora do Personalité. Isso, pra mim, é um exemplo de uma pessoa que ela é uma marca. As pessoas não vão só para assistir a palestra de economia, vão para assistir ele. Agora, esse é um caso bem interessante, porque, de fato, eu admiro demais ele. O conteúdo dele é maravilhoso. Ele agrega. Ele deu uma palestra recente lá na Ápice, maravilhosa. A Renata voltou bastante impressionada. Mas a produção de conteúdo dele é uma produção de conteúdo diferente. Porque eu acho também que ele entrou num momento de ele também não produzir tanto, talvez deixar na mão da equipe. Deixou na mão do time, porque vem de tudo ali, né? Exato. Não vem coisa sobre economia. Ele bota desde a bicicleta com 3 rodas ao cais. Também a pessoa, assim, ele não tá postando, ou ele posta menos. Ele posta de vez em quando, que dá pra perceber que é o texto dele. Entendi. E tem pessoas que postam da equipe. E é um direcionamento. De novo, você quer ser popular, você quer ser admirado. Admirado ele já é. Ele já construiu isso. Porque ali claramente é uma estratégia de popularização, né? Que talvez ele não esteja nem pensando nisso. Talvez ele deixou na mão da equipe, eu não Entendi. sei. Pode ser. Falou, então faz. Pode ser. Pra mim nunca fez sentido. Assim, logicamente, eu falando, cara, não faz sentido, porque esse não é o cliente dele. Exato. E ele produz esse conteúdo, então, pra quem? Mas pensa se for Mas ele torna popular. Se ele torna popular no LinkedIn pra ter alcance, ele continua vendendo e vende ainda mais. Mais pro público dele. Então, assim, o público dele não deixa de comprar. E ele talvez tá furando a bolha. Pode ser que seja isso. Ou pode ser não. Tipo, posta aí. Não foi planejado. Não foi planejado. Então, de novo, a gente não sabe muito. Eu acho que, por exemplo, um cara que é marca também, Joel J. O Joel J saiu da bolha só da alta performance para criar produtos. Verdade. Então ele tem os eventos, tem o performance, tem isso, tem aquilo, tá em startups. Então, assim, foi pro Primo Rico, depois saiu, pra ele, né, ter as coisas dele. Então, assim, de novo, são pessoas que estão variando o seu portfólio porque elas emprestam credibilidade. Anitta fez isso. Anitta é uma... Cara, Anitta, pode gostar ou não, pode xingar, pode fazer o que você quiser. Mas, talvez esse ano não, mas no ano passado, ela era a brasileira mais famosa do mundo. Tocando em Nova York. Ela tá fazendo Cara, ela tá transcendendo... A música. A música. O Brasil. Ela não foi pro Nubank? Ela foi pro Nubank. Entendeu? Ela, cara, o inglês dela é impecável. O espanhol dela é impecável. Ela fala como um nativo, cara. Sim. É impressionante o que essa menina fez. Também, tá? a música. Cara, de fato... Ela é uma pessoa genial. Então, é isso. Tipo, ela tem um monte de defeito, de coisas que eu vi que não gostei, especialmente de maus tratos com funcionários. Isso foi documentado lá no documentário dela, inclusive. Mas a gente não pode negar da genialidade que ela tem. Sabe que pensei nisso agora. Eu acho que a pessoa que é genial. Você tem poucos geniais no mundo. Tem poucos gênios. É raro. Raro. Mas eu acho que a pessoa que se torna genial, ou que pelo menos é uma pessoa que é reputada, tanto que eu tô aqui e você
tá no G4. Então, assim, pessoas que têm um tráfego importante e que são chamadas e que são lembradas, são respeitadas e admiradas, são pessoas que acabam explorando as suas multipotencialidades. Isso é importante, eu nunca tinha falado sobre isso. Mas Legal. a gente está num tempo em que a gente tem muito potencial. E a gente pode descobrir esse potencial se testando, né? Então, por exemplo, tudo é teste. As pessoas falam, pô, tudo é teste. É verdade. Assim, você não fazia podcast 10 anos atrás. Você escreveu um livro 10 anos atrás. Hoje está no podcast. Amanhã você vai testar outra coisa. Você está nas banheiras de gelo. Você começou a fazer mensagens que são mensagens profundas, de um jeito rápido e que mudam o dia da pessoa. Tudo teste. Então, a pessoa que se testa em multipotencialidade é a Anitta, que não falava inglês, que falou, eu vou estudar isso. É o Ryan, MC Ryan, que é um cara que anos atrás estava aí e hoje faz 5, 6 milhões por mês. Caramba. Cara, um Condzilla, que começou lá atrás, filmando aqui, filmando ali. Hoje ele é jurado do Emmy e jurado de gigante. Brasileiro, Guarujá. Entendeu? Então, assim, eu acho que a pessoa que ela tem consciência, que ela é multipotencial, que ela perde um pouco do medo, mas transforma o medo, que se não for coragem, mas pelo menos preparação, eu acho que é uma pessoa que fala, eu tenho mais skills. Vou te dar um exemplo teu. Você tá aqui comigo. Se amanhã você nunca trabalhou com moda, você fala, puta, cara, eu vou lançar uma empresa de pulseira. Mas de pulseira. Você gosta de pulseira? Eu também. Vou lançar uma empresa de pulseira. Cara, você tá se testando. É o desconhecido, mas, de novo, é você acreditar. Então, acho que as pessoas que têm essa característica de se olhar, se conhecer, se gostar, até pra dizer não, fala, putz, isso não tem nada a ver comigo, mas isso tem tudo a ver, eu acho que essas pessoas acabam quebrando aquela casca que eu falei. Elas identificam que elas não são aquilo que os outros, né, falaram que elas eram, elas decidiram trilhar um caminho, pode dar certo ou não, e quando elas chegam lá, que tem muitos lá, né, chegam lá, elas falam, puta, cara, eu vou levar mais gente. Não é sobre mim, é sobre a transformação, que eu acho que mais gente precisa ter. Cara, esse é um ponto muito interessante, né? De você olhar pra trás e lembrar que por mais que você tenha tido sucesso, o seu sucesso é resultado de muitos degraus que você foi subindo e pessoas foram colocando esses degraus pra você. A gente não pode esquecer disso nunca, né? Não teve uma oportunidade na minha vida que não teve influência de alguém. Então a gente precisa ter essa gratidão. Putz. E eu acho que o devolver é um negócio assim que eu acho que as pessoas ainda decepcionam muito a gente, muito. né? Não, e assim, o devolver, até nisso que você está falando, de reconhecer, né? E o reconhecimento não é dinheiro, o reconhecimento não é contratar o teu serviço, até porque amigo nunca contrata o serviço da gente, né? Você quer contratar, vai no inimigo, porque o amigo mesmo vai contratar do outro. Mas é o reconhecimento, assim, nunca se esqueça de quem te ajudou no começo, né? Ou até no meio. Eu sou muito grato, muito grato. Assim, eu sei quem me ajudou, óbvio que eu posso errar, mas eu sei quem me ajudou e eu deixo isso muito claro em todos os lugares que eu vou. Basta dizer quantas pessoas eu falei aqui, né? Total, Entendeu? Que é isso, as pessoas estão vivas em mim porque eu também reproduzo coisas delas. Agora, você tem um pensamento que era muito mesquinho, aconteceu isso comigo, especialmente nos anos 2010, das pessoas que estão crescendo e te veem como... Competição. E não uma competição de, pô, vamos dois competir aqui, Marcelo, mas assim, a gente é amigo, estamos competindo, foda-se, né? Mas é competição do tipo, eu não vou chamar o Marcelo hoje, porque lá vai ter uma galera que, eu não quero, sabe assim? Tenho medo que eu acho isso muito mesquinho. E isso aconteceu muito na época do infoproduto. Sabe, o infoproduto, muito. Esse mercado é um mercado complicado mesmo. É complicado porque assim, você tem muita gente que fez dinheiro, mas não tem reputação. Ou seja, é uma pessoa que é uma boa vendedora, mas não tem consistência. E essa pessoa é a mais medrosa, porque ela tem medo de perder a única coisa que ela tem, que é saber vender. Então, quando ela vê alguém de consistência, ela não conversa de igual para igual. Porque quando você tem humildade, você baixa a régua. Então, por exemplo, eu já conversei com o Prêmio Nobel da Paz. Caramba. Elie Wiesel, eu entrevistei o Elie Wiesel. Sabe o que ele fez? Ele baixou o nível para conversar comigo. Ele baixou o nível, óbvio. O cara é Prêmio Nobel da Paz. Ou Prêmio Nobel. Quando eu vou conversar com alguém que não tem, talvez, o meu momento intelectual, blá, 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 eu vou adaptar minha conversa para essa pessoa. Mas tem gente que não olha desse jeito.
Então, para não te enfrentar, em vez dessa pessoa se colocar no lugar do aprendiz, né, de falar, putz, legal, como é que você fez isso, tal, a pessoa, ela não quer parecer menor. Então, ela sai pela tangente. E eu acho muito ruim, cara. Cara, assim, eu tenho um posicionamento na vida mais recente que eu falo assim, cara, eu tenho um monte de desafio ainda pra arrumar, um monte de problema que eu criei, que eu preciso desenrolar. Sim. Essas são minhas limitações. Todo mundo tem uma limitação. Porra. Todo mundo tem um desafio. Então, quando eu vejo alguma dificuldade, assim, alguma coisa, e eu faço uma análise comportamental, eu falo assim, cara, tá certo. A pessoa não fez por mal. Esse é o desafio da vida dela. Uma hora ela vai aprender a lição que ela precisa aprender. Que é empatia. Tá tudo Empatia certo. não é você se colocar no lugar do outro. Né? Você tem que entender o outro. E aí é impossível me colocar no teu lugar. Com a tua rotina, com a tua mulher. Tem que ter muito contexto, né, pra você Mesmo que chegar próximo. Mas mesmo que aconteça, você tem irmãos gêmeos. Você é irmão do Dudu. Você é irmão e filho da mesma mãe e do mesmo pai. Certo? Certo. Você não é nada igual a ele. Não. Você pode parecer umas coisas, mas filho da mesma mãe e do mesmo pai. Então, de novo, você pode até pensar, mas você não tem a rotina, você não tem o dia a dia. Então, são 8 bilhões de histórias no mundo, todos os dias. Eu acho que a verdadeira empatia é você se colocar ao lado da pessoa e diante do problema. Isso é ser empático de verdade. O que você está me trazendo, eu acho que é uma questão também de consciência. E talvez um degrau até de sabedoria espiritual. Que não é que é uma inteligência espiritual. Não tô falando religião. Tô falando que é uma coisa a mais. Tem um cara que eu adoro chamado Robin Sharma, né? E ele fala isso. Ele fala, cara, mindset é 25%. Você tem o mindset 25%. Você tem o heart set, que são as emoções, 25%. Você tem o health set, que é a saúde, 25%. E você tem o soul set, que é a inteligência espiritual. Legal. Que é algo a mais. Que é aquela fé que vai dar certo. O Thiago Nigro, uma vez ele faz um comentário num podcast, ele comenta assim, ele fala, cara, eu sempre fui muito grato a todas as pessoas que me ajudaram, e quando eu cheguei lá e me tornei quem eu me tornei, eu escolhi algumas pessoas para eu ajudar e fazer essas pessoas crescerem, né? E... Que é aquele editor, Kaique, né? Ele cita o Joel, inclusive. Porque o Joel teve um momento de contato com os primeiros contatos, assim. Um dia ele foi participar de um evento, desses eventos de treinamento e tal, e uma das atividades que pediram é manda mensagem para X pessoas e pergunta para essas pessoas quem você é em uma palavra. Tá. Quem é o Mark em uma palavra? Manda aí para 10 contatos seus. E ele mandou, e uma das pessoas que ele mandou foi o Thiago Nigro. E o Thiago Nigro respondeu assim, desperdício. Ah, é verdade essa história. Lembra dessa história? Eu lembro dessa história. E aí ele conta isso. Puta, cara, aquilo, o Joel conta, né? Aquilo impactou demais a mim, eu fiquei impactado, porque como assim desperdício e tal? E no fim das contas o que ele tava querendo dizer é que o Joel era um fenômeno, já tinha percebido que o Joel era um fenômeno, só que ele ainda era pequeno naquele momento. Sim, me lembro. Eu comecei a seguir ele com 100 mil seguidores, já era bastante, mas cara, era um cara que ninguém nunca viu. O Joel, cara, eu lembro que ele dava mentoria pra 3 pessoas lá em Santos. Outro cabelo, óculos. Outra pessoa. Eu lembro. E aí o Blazer. Blazer, exatamente. Era outro outfit, outra imagem, assim, mudou muito, assim. Aliás, se tem uma marca pessoal que se desenvolveu ao longo do tempo, foi a dele, né? Super. Você olha de um lado pro outro. Super. Mas a conclusão depois ali do próprio Thiago Nigro, o Thiago Nigro, cara, ele é o ápice hoje de creator, né? É um dos caras mais conhecidos no mercado, que mais fatura bem, já há um tempo, né? E ele fala assim, cara, eu me decepcionei com muita gente que eu ajudei e depois virou as costas pra mim. Então você pega assim, cara, mesmo o cara que tá no topo, tipo, ele tá no topo, ele é o top disso daqui, e ele tá falando que esse é um mercado complicado e que tem muita gente que ele ajudou e doou, e as pessoas seguem a vida, né? Tipo assim, eu me preocupo demais com as relações humanas, eu gosto de pensar muito sobre os comportamentos. Eu gosto de analisar comportamento, isso é interessante. Isso? Cara, acho que tudo que eu faço de autoconhecimento me dá um pouco mais de conhecimento sobre mim e sobre o que é ser as pessoas. Você lê o outro, né?
de você ter leitura, meu, de o que ela tá querendo dizer por detrás do que ela tá querendo dizer aqui. Sim. Porque no ambiente de trabalho, meu trabalho é ser um bom líder. Esse é meu trabalho. Eu sou empresário, é isso que eu sei fazer. Então, eu preciso saber montar um bom time. Sim. E montar um bom time com uma empresa próspera, tá tudo tranquilo, problema resolvido, segue o jogo, você vai ter um sucesso. Mas não é assim que a vida é. Não. A vida é braba. Então você vai contratar e vai ter um monte de problema, vai ter dificuldade, o conflito vai vir e você vai ter que, dentro daquele conflito, trazer calma, sabedoria, paz e energia e motivação para as pessoas continuarem avançando. Caramba, que combo, hein? Isso é desafiador, né? Sim. Isso é desafiador, porque assim, eu olho meus momentos de startup e eu falo assim, cara, puta que pariu, como é que eu passei por isso? Porque já teve situação assim, cara, Vex, por exemplo, lá atrás, investidor chegou e falou assim, galera, reunião de conselho, não bateu uma meta que a gente combinou, vamos cortar 50% da folha. Caraca. Cara, você sai daquela reunião Claro. e você fala assim, como é que eu vou demitir 50% das pessoas? Na Clivo a gente fez isso também, em um determinado momento, tal, pesado pra caramba, cara, a gente vai ter que cortar. Cortamos 40% do time. Caramba. É duro, Claro. porque o papel do líder, cara, é tomar decisões pela empresa, em primeiro lugar. Então, na hora que eu tomo a decisão pela empresa, às vezes eu tô indo contra o interesse das pessoas. E são decisões impopulares. Como é que você se mantém como um líder reconhecido, admirado, fazendo coisas que as pessoas às vezes não vão gostar? Eu voltaria naquela frase que você mesmo citou, que só a verdade vende. E quando eu digo vende, não a tua capacidade de líder, mas a tua capacidade de razoabilidade. Se realmente existe uma questão financeira, se realmente existe uma questão que a conta não fecha, se realmente existe um board pedindo para alguma coisa, assim, trabalho são adultos trabalhando com outros adultos. É que a gente não foi preparado. Muito se fala do líder, né? Mas pouco se fala do liderado. Verdade. Pouco se fala do liderado. É difícil ser um bom liderado também, né? Você acha que o líder... E o brasileiro, ele tem uma coisa que é muito ruim, que é ter uma visão de que vai haver um salvador da pátria. É verdade. Teve até novela, né? Salvador Sim, da pátria. Sempre acho que uma pessoa vai resolver. Foi assim com o Bolsonaro, é assim com o Lula, foi assim com o Fernando Henrique. Uma pessoa vai resolver o problema. Precisamos de heróis. Precisamos de heróis. E não é verdade. Então, assim, primeiro que não é verdade porque é impossível acontecer. Segundo que a gestão está muito mais horizontalizada do que verticalizada. E terceiro, que a gente não aprendeu isso em nenhum lugar. A gente não aprendeu a ser demitido, não aprendeu a dar feedback, a receber feedback e tal. E você tem a questão da vaidade. Você tem a questão da má formação humana, porque você está falando aqui de autoconhecimento, que é uma coisa que eu também sigo, mas você tem pessoas que são muito rasas em termos de autoconhecimento, que são super tóxicas, que são agressivas, que perseguem, que mentem, que estão preocupadas com elas, que te esfaqueiam sorrindo. Você vai ter de tudo, ser humano. Tanto que a gente fala assim, né? São muitos CPFs para um CNPJ, diz o clichê. Então, o que eu vejo precisa haver uma preparação de uma vida, para todos nós aqui, de que momentos difíceis vão acontecer. Eu perdi meu pai para Covid. Quer coisa pior do que perder um pai ou uma mãe? Não tem coisa pior. Muito né? duro. Pô, perder um emprego? Terrível. Eu também perdi muita coisa. Eu também não tinha dinheiro para táxi muitas vezes. E olha que eu não tenho 1/10 dos problemas que tem um periférico no Brasil. Pega 3 horas de ônibus. Mas, cara, nem todo mundo vai ter a minha experiência de vida. Você vai ter gente que nasceu filho da Beyoncé, que nunca vai pagar uma conta, que sempre esteve nos melhores lugares. E assim é a vida. O que eu acho que o líder, aí falando do líder, ele precisa ter a maturidade para ser honesto o suficiente ao longo da jornada. Para que numa hora dessas, as pessoas entendam que não é ele. Que existe uma questão maior por trás. Se ele é honesto, porque assim, o que acontece normalmente não, vamos ver. Na pandemia acontecia muito isso, né? Na pandemia ficou muito claro para mim. O papel do líder é dar segurança. Mesmo quando essa segurança ela tá passível de ter problemas. Mas ele tem que dizer. É que nem um piloto de avião. Se você tá turbulência, e ele te fala, ó, existe um perigo real, mesmo que vai panicar, ele precisa avisar antes de cair. Sim. Alguma coisa ele vai ter que fazer. E eu acho que o líder é o piloto do avião.
O líder é o piloto do barco, em que as pessoas vão subir e vão dizer, ó, Titanic, eu assisti com meus filhos aí de novo esses dias. É demais. Demais. O que faz o líder que é o capitão? Quando ele vê que ele é o primeiro a se matar. É triste, mas é isso. Ele vai pra sala de máquinas, porque ele fala, cara, não posso fazer mais nada. Então, assim, o líder é esse cara. Né? É o líder que come por último, é o líder que chega primeiro, ou deveria, é o líder que trabalha mais. Dá muito exemplo. Dá muito exemplo, porque no final das contas vai estourar nas costas dele. É verdade. É engraçado você ter comentado isso, porque a minha abordagem sempre foi falar a verdade. Sempre. E eu sempre fui... eu sempre dei mais contexto do que eu precisava. Uhum. Mas isso, pra mim, assim, quando você passa por momentos difíceis como esse, de demissão em massa e etc e tal, você tá fechando uma porta, encerrando um ciclo com aquelas pessoas, mas tem um outro segundo desafio, que é um desafio muito importante, que é as pessoas que ficam estarão abaladas e estarão com medo. Sim. A partir desse momento, se você não criar uma nova visão para aquele novo contexto, as pessoas não vão acreditar e não vão querer continuar. Então, não é que você está só encerrando um ciclo, você está abrindo uma nova porta. Exatamente. E você precisa dar clareza para esse time, senão a galera vai fraquejar e vai sair. Concordo. Então é dificílimo você conseguir gerenciar esses dois universos, né? Mas aí faz parte do combo, né? Inteligência emocional, autoconhecimento, ler as pessoas, individualizar. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho uma colaboradora que é mãe, que tem filhos em casa e precisa de um tratamento diferente, porque ela tem muito mais medo do que um cara que tem 22 anos e mora com os pais, eu vou ter que individualizar essa relação. Né? Em vez de eu fazer um tamanho único de novo, eu vou tratar ela de um outro jeito. Eu não preciso ser pai, mas eu preciso mostrar para ela que eu tenho coração. Uhum. E que existem decisões difíceis na vida. Ela também vai passar por decisões difíceis em casa. Agora, você falou de falar a verdade, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é a seguinte: toda verdade dita sem amor é crueldade. Entendeu? Uhum. Então, quando você vai dizer uma verdade, não estou dizendo dizer fofinho, mas você tem que dizer com amor, você tem que pensar na questão da empatia, você tem que pensar como vai reverberar. Como vai ser interpretado, né? Claro. E como é que essa pessoa pode se sentir. Então, tomar cuidado, porque a pessoa percebe quando você solta na lata, eu sou honesto, eu sou, como é que fala? Eu sou autêntico. E você solta qualquer coisa, porque pra você é bom, mas você acaba com o dia da pessoa. Eu gosto daquela frase, não sei de quem é, comentem aí se alguém lembrar, que é: você não é responsável pelo que você diz, você é responsável pelo que as pessoas entendem. É terrível. Eu acho que é do dono da Ogilvy, uma coisa assim. Ela diz assim... Eu não sabia. Acho que é. E ela diz o seguinte, é exatamente isso. Você não é responsável... Eu não sou responsável... como é que é? Eu não sou responsável por aquilo que você entende. É mais ou menos isso. Mas deveria. Essa frase eu entendi que é o contrário. Você não é responsável pelo que você fala, você tem que ser responsável pelo que as pessoas vão entender. Logo, você precisa adaptar seu discurso. Eu ouvi ao contrário. Eu não sou responsável, eu sou responsável pelo que eu falo, mas não sobre aquilo que você entende. Tá. Eu falei o contrário, assim. Não, mas eu não sei qual das duas é verdadeira. Qual que é a famosa, né? De qualquer forma, é muito importante você ter ciência. Lembra que eu falei lá no começo do William Bonner, que ele fala uma coisa e pulveriza? Pode pulverizar de várias maneiras. Então, a tua responsabilidade é de se fazer entender. Também acho. Comunicação é a arte de se fazer entender. Se você está no G4, falando para 200 empresários, e você fala uma coisa ali dúbia, e o cara leva para a empresa dele, mas eu não entendi. A responsabilidade é de quem? Se eu tô com uma mulher no elevador, e falo para ela, nossa, que cabelo bonito, ela pode falar obrigada, ou ela pode entender como assédio. Como assédio. Aí é culpa de quem? Minha, não dela. Total. Então, assim, eu sou responsável por aquilo que eu falo o tempo todo. E se eu entendo que uma coisa pode ser dúbia, eu preciso, na hora, me corrigir. E se eu entendo que saiu mal, como aconteceu com a Renata, eu venho a público. Sim. Eu venho a público. Porque, cara, tava citando o exemplo do cantor. 100 mil comentários em, sei lá, 4, 5 horas. Enquanto ele não vier, vai para 500 mil de comentários.
Enquanto ele não aparecer e não falar, mesmo assim ele vai ser cancelado. Então, a exponencialidade também traz problemas. Verdade. E não é só de rede social. É um colaborador que te coloca num comentário, é alguém que vai lá e te faz um expose. As pessoas perderam um pouco a mão disso. Mark, queria te agradecer demais pelo nosso tempo. Imagina. Foi incrível o papo. Faz tempo que a gente está querendo gravar. E não deu certo na última, porque aqui acabou a luz. Então, obrigado, cara, por você ter tido paciência aí. Imagina, foi 100% luz aqui. Foi demais. Obrigado, meu irmão. Fica à vontade de você passar uma mensagem. Eu não posso te dar a mão, faz assim. Muito longe. Fica à vontade de você passar uma mensagem. Vou colocar seu link aqui embaixo para o pessoal te seguir, te acompanhar. Primeiro, a mensagem de agradecimento, né? De que foi realmente uma conversa muito interessante. Obrigado. Uma vez, eu conheci uma nutricionista. E ela dizia o seguinte: a gente extrai o melhor ou o pior de alguém. É verdade. É verdade. Tem pessoas que extraem o nosso pior, né? E você extraiu o meu melhor. Então eu tô super feliz de estar aqui. Que bom. Já queria estar aqui e tava nervoso, né? Porque é uma responsabilidade. Acho mesmo que comunicação é a grande skill, mesmo que seja uma skill estratégica, mas ela tá em tudo. Ela é transversal, né? Desde casa até o trabalho, passando pelas relações. E quem quiser me acompanhar, onde que é a câmera da verdade? Ali. Essa é a sua, Se você quiser me acompanhar, eu vou deixar aqui meu telefone de contato, tô brincando. Vou deixar aqui minha arroba, que é @marctawil, MarcTawil, em todas as plataformas. E trabalho com mentorias individualizadas, com treinamentos para empresas e em grupo, posicionamento de LinkedIn, enfim, todos os serviços comunicacionais, soluções para empresas e pessoas. Teve mais de 50 mil alunos lá no LinkedIn? 70 mil. 70 mil. Eu tenho 40, acabei de completar, 40 mil alunos no LinkedIn Learning. E acabou de ser meu primeiro curso em vídeo, que eu gravei na Áustria, fui pra Áustria em dezembro. Que legal. Foi incrível. Eu lembro que a gente trocou mensagem, né? Quando a gente falou. É verdade. Você gravou lá? Gravei lá. O LinkedIn comprou um prédio na Áustria, que é um prédio, enfim, um prédio estúdio, que eles já faziam ali gravação de vídeo e áudio para vários países da Europa. Então eles pegam todo mundo que grava na biblioteca em francês, alemão e espanhol. E aí estão gravando português lá também. Que legal. Então porque japonês é no Japão e Estados Unidos é o inglês. Então, eu fui lá e gravei 3 cursos, 2 em vídeo e 1 em áudio. E eu já tinha outros cursos. Então, agora eu tô com 5 no ar, sendo um deles. Puta, que legal. Coisa. Então, lá eu tenho 40 mil alunos. A biblioteca geral do LinkedIn Learning tem 25 milhões. Uau! De alunos. Porque a gente tem 1 bilhão de pessoas em nível global e tem 75 milhões de brasileiros. Essa plataforma... Se você paga o LinkedIn Premium, aquele selinho amarelo... Você já tem acesso? Você tem acesso gratuito. Ah, não sabia disso. Legal, bem legal. E assim, cara, são cursos de 50 minutos, 1 hora e meia. Altíssimo nível, né? Super produção. Nível, eles fazem uma curadoria legal, né? Não é qualquer um que entra lá, né? Espero que não, né? E aí eu gravei, então eu tenho esses cursos. Aí eu tenho 10 mil alunos na Conquer, de escutatória. Eu tenho 7 mil alunos no Novo Mercado. Caramba, não sabia. Eu vou gravar agora PUC do Rio Grande do Sul. Eu sou professor da USP, pós-graduação, e eu assino um curso na HSM University de comunicação. Que massa. É bom, né? Pra quem foi expulso de 3 colégios. Não é mal, né? Não é mal. Muito bom. Valeu, Marco. Obrigado. Querido. Valeu. Você que ficou até o final e gostou desse conteúdo, aproveita, se inscreve. A maioria das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas, então aperta o botão aí que você vai ajudar a gente demais. Se você estiver no Spotify, lembra, dá as 5 estrelinhas pra gente. A gente voltou no ranking, graças a Deus, o trabalho que a gente tá fazendo aqui, com muito esforço, tá dando certo. E se você se inscreve, deixa o like pra gente. Você ajuda a promover esse conteúdo e ajuda a trazer pessoas mais incríveis como o Mark. Cara, você sabe que eu me vendo mal, né? Você se vende mal? Eu tenho um podcast no Spotify só sobre comunicação. É verdade. Chamado Super Comunique. São pílulas. Então, eu lembro. Quem quiser também. Máximo. Depois de te ouvir. Não, vai lá. Vamos escutar o do Mark também. E é isso aí. Beijo pra você e até a próxima semana.